Olá, sejam todos bem-vindos ao Baião de 2 Bits, o podcast do Mexido Digital. Esse é o episódio 65. Eu sou o Maicon e, como sempre, estou acompanhado aqui do co-editor, grande amigo Jeff. Fala aí, Jeff. Tudo bom, Michael? Pois é, rapaz, a gente saiu da seca, graças a Deus, né? Agora muita chuva aqui no Da chuva, Planalto não pode Central. reclamar, não pode reclamar, não pode. Verdade. Reservatórios cheios. Isso, graças a Deus, né? Já preparando aí para a próxima seca, né? Que né? Vamos que... Pois é. E esse episódio, né, a gente não tá só assim, recheado de água aqui, mas a gente tá recheado também de assuntos, coisas polêmicas. A gente vai falar aí de Venom, né? Vai falar aí do caos, vai ter caos, vai ter polêmica lá com o filme do Aprendiz, Anéis do Poder. Ixi, vai ter Megalópolis, Eita! Megaflópolis, que eu ouvi falar aí. Mas tem muita coisa boa também, Pinguim, né? Coisas que a gente gostou aí. Tem um documentário que fala do Ernest Shackleton. Isso, pô, né? Pois é, um cara famoso aí, né? Muita coisa, o episódio tá recheado, hein? Tem de tudo. Pra variar, é aquele mexidão, né? Exatamente, tem coisa ruim, tem coisa boa, tem candidato a Oscar, 2 candidatos a Oscar e vamos que vamos. Não, e tem romance. Tem romance, tem série boa. Vamos lá então. Só que antes da gente começar, eu gostaria de dar aí um pequeno esclarecimento, né? Fazer uma coisa que a gente só vai fazer no episódio 65, mas, né? É aquela coisa, né? Aqui eu e o Jeff, nós não temos nenhuma formação acadêmica, nem em artes, nem em cinema, né? Assim, pois é, nós não somos especialistas, isso aqui é o nosso hobby. Então, tudo que a gente fala aqui, a ideia é dar a nossa opinião mesmo, baseada no nosso sentimento, né? Tanto em relação a séries, jogos, todo o conteúdo que a gente está discutindo aqui, basicamente baseado no nosso sentimento e na nossa experiência que a gente tem aí como consumidores de conteúdo há décadas, né? Não vou falar quantas décadas, mas já são algumas, né? Então, basicamente isso, né? Então, isso aqui é a nossa opinião. Você fica livre para discordar ou concordar, desde que, assim, vamos tentar manter a civilidade, né? Eu acho que isso aí é sempre importante. Vamos nessa? Bora! Bora lá. Tá em falta hoje em dia na internet, mas vamos nessa. Então vamos lá, a gente vai começar aí com o preparo do baião, né? Que é aquele momento que a gente vai misturar todos esses ingredientes que a gente já deu um preview aí no começo, para esse nosso episódio montar aí o mexidão e servir para os nossos ouvintes, né? Então vamos começar aí com você, Jeff. Fala aí qual que é o seu primeiro ingrediente do mexido de hoje. Eita, como o pessoal diria lá no trabalho, caos, entendeu? Então, não vamos falar sobre eleições americanas. Eita, boa sorte para você e todos nós, né? Ouvintes do futuro. Enfim, mas não, eu estou falando de uma coisa mais light, assim. É uma série nova da Netflix, da primeira temporada, né? Que, cara, me surpreendeu. Realmente, eu não esperava quase nada. Eu tinha visto o trailer, né? Que é o quê? Uma realidade paralela, assim, vamos botar assim, né? Os deuses gregos, né? Assim, tem uma interferência maior sobre a humanidade, né? E eles são cultuados, né? E eles interferem na vida humana com todos aqueles requintes, né? Sendo que Zeus é o Jeff Goldblum. Jeff né? Goldblum. Isso, o Mosca em pessoa. Exatamente. E ele é comédia porque, cara, enfim, Ian né? Malcolm, né? Para quem conhece muito aí o Jurassic Park, Life Finds a Isso. Way. Exatamente. Ele tem tem um conjuntinho, né? Que é o Poseidon, tem a Hera, tem Dionísio, que é o filho dele, mas é um filho meio meio filho, né? Porque é com uma humana e tudo. Então, Semideus. Tem semideus, exatamente. Tem o Hades, né? Que é o senhor do submundo, né?
e tal, dos mortos e tal. Então, cara, assim, é uma série que eu fico assim, ai meu Deus, porque Netflix, né, tem aquela, assim, sem querer polemizar, né, às vezes dá uma leitura meio complexa, né, mas não, cara, dessa vez ele foi uma leitura interessante, foi uma leitura que cara, tem um núcleo que é o Orfeu, e tem a Ridley, que é como fosse a Ofélia, né? Mas ela tem o Orfeu é um cantor, né? Até famosinho e tudo. E só que ela quer justamente acabar com o namoro, né? Então, cara, só que aí as coisas acontecem coisas, né? Aí tem a Cassandra que vai falando, vai dar meleca, né? E tudo e tal. E, cara, começa a rolar algumas coisas e tem o Prometheus, né? Que, pô, digamos que ele tem opiniões polêmicas, entendeu? Sobre algumas coisas que acontecem. E, cara, cara, acabou ficando superando aquela possibilidade de uma cópia, tipo, uma junção entre Deuses Americanos e God of War, né? E não, acabou saindo uma coisa mais interessante do que eu imaginei, né, cara? Me surpreendeu. Aí tá com 7.4 no IMDb, mas não, bacana, a média é boa. Valeu a pena. Legal. Valeu a pena. Me surpreendeu. Porque eu não esperava nada dessa série. E ok. Bem bacaninha. Mas aí, como é que é assim? O pôster aqui mostra o povo soltando raio pela mão, rola essas coisas mesmo, assim, meio então, Fúria de Titãs. Tem umas coisinhas, assim, os efeitos especiais são, nem é o destaque, sabe? É mais a história, as histórias em si aquele comportamento clássico de deuses, né? Sim. Os caras, assim, ética pra quê, né? Quando você tem muito poder, né? Então, é engraçado. É uma coisa muito bem relatada mesmo nesses jogos mesmo, né? Da série God of War, esses conflitos, né? E em alguns filmes também, o próprio Fúria de Titãs, né? Outros filmes. Não, até a mitologia também deixa meio clara isso. E é engraçado porque se você vê, tem um ponto de contato até com a mitologia nórdica, né? Que a galera não prima por ética, né? Não mesmo, não mesmo. Então, cara, tem uns momentos assim que você fica assim, eita, poxa, e agora, sabe? E assim, tem uns momentos poéticos, tem uns momentos polêmicos, mas eu curti como história, Legal. assim, contando uma história, assim, ele vai surpreendendo, dá uns pulinhos que você, eita, poxa, que legal, entendeu? Tem umas coisinhas bem interessantes mesmo. Curti. Legal. Muito bom. Vale a pena, vale a pena. Tudo bem. Por falar numa coisa que não vale tanto a pena assim, vamos lá para o meu primeiro ingrediente, né? Um filme aí que a gente foi assistir, até porque a gente ficou surpreso com a reação inicial da crítica, né? Que é o eu ia falar isso. A Última Dança, aí o filme recente aí, porque a gente esperava quase nada do filme, achava que ia ser outra bomba da Sony, né? Desse universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. E não teve aquela polêmica, né? Do tipo assim, caraca, será que eu vou ter que pegar essa bomba, lembra? Não teve. Não teve essa briga, olha aí. E aí, assim, porque as primeiras reações que a gente viu da crítica, o pessoal elogiando, falando dos. Teve até um que falou assim: nossa, o melhor filme de super-herói dos últimos anos. A gente ficou assim: eita. Aí a gente foi para ver se era isso mesmo ou se a Sony tinha distribuído carros para os críticos. Cara, eu não ganhei nem de fricção. Pois nós aqui do Brasil ainda tivemos que pagar ingresso. Agora lá, eu acho que realmente eles ganharam o carro, porque o filme não tem nada a ver com o que eles falaram, né? Assim, a Sony, ela parece totalmente desconectada da realidade, assim, lançando esses filmes paralelos aí, né? Desse universo do Homem-Aranha sem Homem-Aranha.
E assim, parece que tentando, né, se alimentar dessas migalhas que a Marvel, com o MCU dela, deixa ela utilizar, né? Quando ela pode fazer alguma referência sobre coisas assim da Marvel e tal, ela tenta, porque tenta. Só que a ideia que dá é que eles já estavam com esses filmes assim prontos na gaveta É. lá, e porque né, o cenário não está favorável mais para esse tipo de filme. A própria Marvel não está dando conta de lançar filmes de sucesso, com raras exceções, né? Teve vários É. flops aí até chegar o Deadpool com Wolverine, que foi um pouco melhor, em termos assim, principalmente de bilheteria, né? Uhum. Qualidade. Então, assim, pois então, totalmente desconectado mesmo, né? Então, esse que é supostamente a despedida do Venom, né? Nesta forma Uhum. aí, né? Uhum. Nessa encarnação aí do Tom Hardy, né? Uhum. É, ele não tem uma história que eu acho que aproveita isso como deveria, né? Essa oportunidade de dar uma despedida mesmo de fato, assim, grandiosa, né? E ainda deixa pontinha para outros filmes, né? Que talvez nunca vão ver a luz do dia, porque como eu falei, o cenário não é favorável, né? A Sony está bombando, assim, tá bombando não, tá fracassando com esses filmes, né? O último aí foi Madame Teia, né? Que foi terrível. A gente tem lá agora, ainda tem um aí engatilhado, né? Que é o Kraven the Hunter lá, né? O caçador lá, que esse promete Nossa. ser outra sessão da tarde, assim, muito forçada, mas enfim, né? E o roteiro é basicamente assim um road trip, né? Movie, né? Aqueles filmes de Uhum. viagem, que aí o Venom foge de uma ameaça nula, uma ameaça assim bem fraquinha, que é o meu ponto. Mais uma vez, assim, o vilão deixa muito a desejar. Acho que talvez nesse ponto ele até perde para o segundo filme, que é né, um O vilão. fato assim difícil de se conseguir, porque o segundo é bem ruinzinho. É, e aí a única coisa que ainda entretém, né, é a entrega realmente admirável do Tom Hardy. Né, alguns dos efeitos especiais são bons, algumas poucas piadas, né, que foram feitas e as cenas de ação também interessantes. Fora isso, né, o filme ao meu ver, não supera o primeiro e consegue ser melhor, um pouquinho melhor que o segundo, que é muito ruim, né? Assim, parece que ele acertou em outras áreas, porque o segundo pelo menos tinha um vilão um pouco melhor, né? Que era o Carnificina, né? Que é o vilão mais famoso do Venom, né? Mas em termos de história, execução, o segundo filme é bem pior, assim. Então, é aquela coisa. Eu não vi, né? Isso tudo que o pessoal viu. Parece que fez um sucesso relativamente razoável aí na bilheteria mundial. Então, Surpreendeu é, até. surpreendeu, né? Assim, mas não tem nada a ver com isso que eles falaram aí de melhor filme de super-herói né, recente e tal. Isso aí foi é, Rapaz. viagem total. Viagem É. total. Assim, não vamos supor mais nada, né? Mas foi É, suspeito. Digamos que foi bem totalmente. suspeito. Foi bem suspeito, Totalmente. cara. É Não, eu vou isso te aí. falar, viu? Mas é aquela história, né? É o comportamento da Sony, como você falou. Se colar, colou, né? Isso. É, 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 parece que assim, eles estão assim, a gente faz três. Aí se os três pagarem os três, né? Tudo uhum, bem, tá valendo e deu um lucrozinho, porque eles, tipo assim, duas bombas, aí um razoável, igual esse, né? Em termos de bilheteria, eu tô falando, né? uhum. Não tô falando em termos de qualidade. Mas enfim, Não. vamos deixar de sermos diplomatas, né, em relação Ah, à sim, Sony, e verdade. vamos falar aí do seu próximo ingrediente. Rapaz, então, essa série A Diplomata, né, da Netflix, boa virada, cara, ela já tinha me surpreendido na primeira temporada, né, por ser um paradoxo, porque, assim, não precisa ser um estudante de relações internacionais para chegar à conclusão que, cara, algumas situações ali nunca iam ocorrer, e ainda mais uma Uhum, embaixada de primeira linha, né? Que no caso a personagem ela é transferida para a embaixada de Londres, né? E uhum, ela é responsável pela embaixada dos Estados Unidos. É pouca coisa. Então, rapaz, só que né, a escritora ela já tinha passado por várias séries, a Grey's Anatomy e tudo. Então uhum, você via ela fazer uma construção de alguns personagens, né, e alguns diálogos bons e tal, algumas críticas até razoáveis. E no final da uhum. primeira temporada aconteceu uma parada que a gente não vai falar. E a gente viu as consequências dessa paradinha que aconteceu no final da primeira temporada.
E é interessante porque eles vão explorando outras facetas dos personagens, né? Ela vai te conduzindo para algumas coisas e você, não, é tal coisa. E ela dá umas viradas de história que tem assim, rapaz, até que foi interessante. Então, tipo assim, para uma segunda temporada, que poderia ser bem chatinha e tudo, né? Não, até que foi bacana. Eu Eu esperava tô vendo aqui, né, o criador, escritora, também escreveu Homeland, né? Que é uma série Sim, famosa aí de Homeland, pois é. espionagem também e tal, que na verdade deveria ter acabado com 2 temporadas, mas conseguiram esticar e Verdade. depois ela melhorou realmente, ficou boa de novo e tal. Então, Rapaz, então, esse que é um engraçado, porque ela tem esse comportamento meio. Assim, tem gente que fala, é uma série de menininha. Porque tem um romance, tem umas coisinhas. Mas não, cara, essa é uma série inteligente, é uma hum, série que vai muito além desses clichês. Então, tem algumas coisas que realmente eu falei, olha, eu acho que a segunda temporada ficou mais adulta, né? No e essa cálculo atriz é muito boa, político. né? A Carrie Ah, Russell, sim, não, aquela ela dos americanos lá, aquela The série, muito Americans, boa, pô, é The bom Americans. demais, cara. Eu sou mega fã dela, né? E o, e É. o Rufus Sewell, ele consegue fazer um marido chato pra caraca. Então, é aquele personagem, como é que é aquele personagem que você gosta de odiar, né? Aham. Então, porque ele faz cada coisa, meu Deus do céu. E tem os outros personagens secundários, né, que são bem interessantes, mas o plot ficou bacana, entendeu? Porque Uhum. aquela vida diplomática, né, tem jantares, né, e tudo e tal, e essa série não, ela vai pegando num contexto mais conturbado, né? Então tem umas decisões, tem uns cálculos, tem umas pataquadas também. Então, cara, bacaninha, viu? Realmente Olha, tanto que ela tá com 8 no IMDb. uhum. Então, eu acho que sim, viu? Ela surpreendeu, conseguiu manter o Legal. nível, acho que até melhorar um pouquinho, né? Olha aí, E Netflix aí, hein? quem diria? Conteúdos bons. Falando em manter o nível, Eita, né? Falando em é, segunda temporada, né? exatamente. E aí, os Anéis do Poder? Cercada, segunda temporada cercada de expectativa, né? A segunda temporada dos Anéis do Poder, lá na Prime Video, é uma série bilionária aí, né? Do Bilionária. Bezos, que o Bezos Gente, gastou uma fortuna, não só para adquirir os direitos, mas para produzir, né? gente. É, assim, a primeira temporada muito polêmica, Uhum. porque eles pecaram no texto e principalmente em forçar conexões, né, com a trilogia clássica lá do Senhor dos Anéis, né? Então, assim, aqui não é diferente. Infelizmente, eles insistem, né, reforçam as conexões, né, que criaram aí, que não existia no material original, com a trilogia clássica, que, ao meu ver, é o mesmo erro que cometeu a segunda trilogia de filmes do Hobbit, né? Eu acho que o Peter Jackson cometeu esse mesmo erro. E, ao meu ver, talvez assim isso justifique, né, assim, a saída do Guillermo del Toro, sabe? Queria que dirigia a trilogia do Hobbit, né? Uhum. E aí tiraram ele, botaram o Peter Jackson, talvez porque os contadores de feijão, né? Os executivos queriam. Não, mas cadê a galera da trilogia clássica? Como assim? Tá, então, enfim. E esse aqui continuou cometendo esse mesmo erro e esquece de se diferenciar pelos seus próprios méritos. O roteiro tem alguns momentos muito constrangedores, né, por causa dessas referências forçadas, a ponto do pessoal ter que falar o nome, né, o Senhor dos Anéis, em alguns você fica assim, ai meu Deus, não precisava, né, mas enfim. Mas pelo menos, assim, a série consegue apresentar e desenvolver, né, alguns personagens com muito mais profundidade do que os filmes fizeram. E isso realmente é um benefício de um seriado, né? Porque o seriado ele tem muito mais tempo e tudo. E apesar disso, apesar de ter muito mais tempo, né? A produção segue assim de ponta. Parece mesmo nível Game of Thrones. Nesse caso, lembra muito os filmes. Tem algumas cenas de batalha bem épicas, né? Que lembram muito, né? Aquele cerco lá do forte lá, né? Dos Uruks invadindo, né? E tal na trilogia clássica do Senhor dos Anéis. Então, é,
Eu ainda acho que é uma boa pedida, sabe? Para que os fãs que são menos rígidos em relação ao material de origem. Porque se você for muito rígido ao que o Tolkien criou, aí você vai Ih. continuar incomodado, entendeu? Uhum. Agora, se você for fã, né, e não tiver essa rigidez tão grande, ou então for um apreciador de fantasia medieval, é uma chance única, porque você dificilmente vê, né, esses conteúdos com investimento tão alto, né? Principalmente se você não quer uma parada assim muito violenta ou com tanta intriga política como Game of Thrones, né? Uhum. Ou agora a Casa do Dragão, né? Que é o que está rolando. Então, assim, se você não quer essa pegada mais visceral, mais assim chocante, né? Do J.R. Martin, você quer uma coisa mais Tolkien. É raríssimo, assim, você consegue contar nos dedos os materiais que tiveram esse nível de investimento. Então, continua sendo uma oportunidade boa, que é o meu caso, assim, eu sou fã assim, do material, né, Senhor dos Anéis, Tolkien, mais pela fantasia medieval em si, eu não sou tão rígido em relação aos livros, essas coisas, sabe? Então, eu gostei da série, assim, eu achei mas nada que falou assim, nossa, agora eles deram uma guinada, Uhum. né, tipo assim, corrigiram tudo que tinha que corrigir, não, continua basicamente com os mesmos erros, algumas coisas eu acho que eles forçaram até mais um pouco, então talvez desagrade alguns fãs, mas assim, você tem algumas coisas bem legais, assim, de explorar, né? E realmente, assim, eles querem muito ligar com a trilogia clássica, sabe? Algumas É. coisas eles executaram da mesma forma, com a mesma pegada artística. Então, assim, um exemplo é o famoso Balrog, né? Que aparece aí no primeiro filme, um pouquinho no segundo, né? Da trilogia. Então, aqui ele também faz a sua aparição, né? Então, assim, eu não vou falar muitos detalhes assim da história, porque eu acho para não dar spoiler, né? Mas é basicamente aquilo, assim, ele é, nessa temporada é a questão do forjar dos outros anéis do poder, né? Que a ideia é essa, né? Porque eles estão contando a história ali antes dos filmes, que o filme começa já com Sauron derrotado, ele já tinha forjado os anéis do poder e o anel mestre, né, que é que governava todos os outros anéis, né, que é o anel que é mostrado na trilogia dos Senhor dos Anéis, então ele já estava derrotado e esse anel reaparece, né, e tal, e aí tem aquela jornada para destruir. Então, essa série dos Anéis de Poder conta a história desses anéis mesmo, né, de todos esses anéis que foram feitos, né, para os anões, para os elfos, para os humanos, e que depois o Sauron forjou o anel Master lá, né, digamos assim. Então, segue nessa, né? E aí, nessa temporada, a gente já sabe quem que é o Sauron, né? Assim, ele já foi revelado, então. é, e aí eles fazem alguns artifícios para, tipo assim, né? Como é que ele conseguiu enganar, entendeu? Uhum. Para fazer a galera forjar e tal. Então, algumas coisas nesse sentido eu achei meio forçada, sabe? Mas é legal, por exemplo, para quem jogou aquela série lá, Shadow of Mordor, né? Uhum. Uhum. Que mostra parte do Celebrimbor lá, que é o cara que é o forjador dos anéis, né? Que é como é que a gente vai dizer? Que é o artesão mesmo, né? Que faz os anéis e tal. Então, algumas coisas são bem, bem legais, assim, algumas conexões aí. Mas é isso, basicamente é isso, assim, não, eu acho que infelizmente não justifica o investimento todo que fizeram. Aí, mas fazendo um contraponto do investimento, né, bilionário, né, algo Uhum. muito mais simples, mas eu acho que muito mais eficiente. Cara, o Robô Selvagem, cara, que sériezinha bacana, cara. Olha Curti, aí. viu? Eu comecei pelo livro, né? Eu ainda Aham. vou ver a animação, que tá super bem elogiada e tudo. E, cara, eu imagino que não é muito difícil de imaginar, porque o material original do livro é excelente, cara. Excelente. Uhum. Assim, é um livro infanto-juvenil, né? Mais ou menos de 8 para cima, né? Uhum. E conta a história de uma robô, né? Que é a Ross. E ela tá num navio, aí tem uma tempestade, esse navio vai a pico, né? E ela vai aparecer na praia, né? Assim, a caixa dela é, bate nas pedras e uma foca aperta um botão onde que ativa ela, né?
e ela meio que acorda, né, nessa ilha, né, que é selvagem, né? E aí ela vai interagindo com os bichos e tal. Cara, sim, é uma história super simples, mas muito bem feita. Muito bem feita. Foi feita pelo Peter Brown. E, cara, que ilustrações bonitas, a história. Acho que moral bacana, entendeu? Acho que. Assim, pode ser que algumas crianças fiquem um pouco impactadas com algumas histórias, né? Mas eu acho que são educativas, entendeu? São educativas. Eu acho que a impressão que dá é que é como fosse uma história mitológica, sabe? Só que puxada para os dias atuais, entendeu? Que fala sobre responsabilidade, sobre vida, morte, ciclo, sabe? Da vida, algumas decisões e consequências, né, preconceito, então fala sobre um montão de coisas, e tudo uma historinha assim super bacana, sabe? Realmente eu me surpreendi, 288 páginas, mas ó, passa rapidinho, gente, muito gostoso, faz parte de uma trilogia, né, lá fora já saíram, né, que, sim, traduzindo, seria o segundo livro seria o Robô Escapa e o Robô Protege, né? Então, cara, eu acho que vai ser sucesso. Já, inclusive, foi adaptado, né? Assim, Já rapidamente, né? Foi adaptado. foi. Eu fiquei surpreso pela rapidez da adaptação. O pessoal falou que o trabalho ficou excelente. Cara, recomendo. Pelo que você falou da história, né? Me lembrou muito uma série. É lógico que essa série lá de animação da HBO Max, do Max lá, ela é bem mais adulta, né? Que é aquela Planeta dos Abutres, né? Que é de ficção, sim, que é que você de uma comentou. galera, né? Que é uma equipe lá que a nave deles cai num planeta e aí tem um robô especificamente que interage com a natureza e começa a adquirir características daquela natureza, sabe? É um Bem pouco isso interessante. mesmo. É bem por aí mesmo. E, na verdade, o autor, lá no final do livro, comenta que ele percebeu que, como ele teve contato com a natureza e tudo, né? Ele percebia que os animais sempre faziam algumas coisas de forma repetida, né? E aí ele começou a se perguntar, poxa, mas seriam os animais uma espécie de robô, né? E aí ele aumentou até pra gente, né? Pô, será que a gente não fica fazendo as coisas, né, repetitivamente esperadas, né? Então, e até que ponto um robô se distanciaria de um comportamento da gente numa situação no meio da natureza, né? Isso é interessante, sabe? Então, cara, outro investimento que valeu a pena, cara. Me surpreendeu, ainda que não tenha sido o público-alvo, né? Eu tô um pouquinho mais velho do que isso. Mesmo assim, não deixa de ser uma história bacana. Então, de repente, para alguns pais que estão procurando alguma história, assim, para contar mais ou menos de 10 para frente, talvez 8, talvez seja muito, muito novo para alguns conceitos, né? Depende, cada um, né? Então, com 10 mais ou menos para frente, eu acho que pode ser um livro interessante para levantar alguns pontos, algumas coisas, né? E falando em coisa interessante, pô, né? Como é que tá a querida que eu ainda não vi, mas eu quero ver. Pô, e que infelizmente, né? Já tem um TikTok, né? É um TikTok muito grande. Como é que tá o Slow Horses aí, Michael? Pois é, cara. Olha que série boa, viu? Vou te falar, Jeff. Você tem que assistir, você que gosta desse tipo de conteúdo, né? A quarta temporada do Slow Horses, lá na Apple TV Plus, é uma série sobre espionagem, né? É sobre lá o MI5 lá, né? Que é a galera lá do MI6 ou MI5, né? Acho que é, alguma coisa assim. Acho que é MI5. Que é o interno, né? O interno sem ser o externo. Né? Isso. A galera, MI5, isso, que é o serviço secreto britânico, né? E aí conta a história de uma equipe que é tipo os rejeitados, né? Que são os pangarés, aí que vem Slow Horse, né? Que esse termo. São os pangarés que aí eles ficam, quando eles fazem alguma besteira, né? Pisam na bola lá no meio dos titulares, eles são mandados para esse lugar lá, que é gerenciado, né? Por um cara chamado Jackson Lamb, que é interpretado pelo Gary Oldman, né? E é um cara, assim, extremamente esculachado, aquele cara desleixado, sabe? Que não toma banho, aquele cara bem assim
E ele, só que ele é um excelente espião, mas ele, assim, ele tira onda com todo mundo, ele ignora a galera, trata mal pra caramba, sabe? Aquela coisa bem. E aí, assim, eu não posso também aqui entrar em muitos detalhes da história da quarta temporada, porque logo de cara você tem um negócio que, se eu contar o que acontece depois, é um spoiler um pouco grande, sabe? Assim, você, por mais que você fale assim, é uma coisa que depois do primeiro episódio eles já esclarecem essa dúvida, mas fica um suspense legal, que eu não quero quebrar, entendeu? Então, assim, eu não vou falar muito da trama, né? Porque para não estragar surpresas. Mas, de qualquer forma, assim, é legal assistir todas as temporadas, são curtinhas, a maioria tem poucos episódios, acho que são 6 episódios, essa até menos, se eu não me engano. Acho que são 6 episódios, isso. Nossa, bem curtinho. Então, assim, é bem curtinho. E é engraçado porque desde a primeira temporada, a série acaba a temporada, já tem o trailer da próxima, sabe? Parece que, assim, de alguma forma eles filmaram vários, não sei o que eles fizeram, ou filmaram, sei lá, 3 temporadas, depois, enfim. Mas, assim, De sempre repente tem o por trailer da custos, né? próxima. E realmente, assim, essa temporada, cara, mais uma fenomenal, né? Pra mim, é a melhor produção sobre espionagem que já foi feita, tá? Assim, eu tô soltando essa Caramba. aqui, e isso em termos até, assim, nesse sentido, assim, com a pegada realista, não tô falando, assim, de Missão Impossível, essas coisas, né, aquelas coisas mais, James Bond, James Bond. tô falando, assim, de coisa mais realista e tal, né, são só 6 episódios, mas prende o espectador e, infelizmente, passa muito rápido, mas isso que é uma coisa boa, né, quer dizer que Sim, você sim. queria mais, cara, é engraçado porque eu estava assistindo outra série na Apple TV Plus, né, que inclusive ficou de lado, que era A mulher, a menina do lago, né? Isso, eu estava assistindo lá aquela Mulher do Lago, né, e aí eu Isso. falei, eu vou assistir só um episódio, porque já tinham 6 episódios, né, do Slow Horse, vou assistir só um, cara, besteira, né, fui assistir um, falei, vou ter que ver tudo agora, e aí assisti tudo, assim, foi muito bom, mantém essa Assim que é pegada, né, bom. realista, com muito humor, sarcasmo, né, excelente trama, né, que é coroada mais uma vez pela atuação magistral. O Gary Oldman, esse personagem, ele nasceu para esse cara, ou esse personagem foi escrito para ele, porque é impressionante, né? Ele, para mim, já entrou para a história da TV, esse cara, porque é impressionante o que ele faz nesse papel, né? Que Pois dizem que é é. a despedida dele, né, do Gary Oldman, É. ele vai sair em alta, tipo assim, vai sair soltando o microfone, sabe? Porque cara, que papel que ele faz, realmente é muito bacana, né? É, a série, se for para falar alguma coisa ruim, nos poucos efeitos especiais que tem, você vê ali que é feito claramente, você vê que o orçamento deles é bem limitado, porque, tipo, poucos efeitos que eles precisam usar, você vê assim, tipo assim, aí é TV mesmo e é bem baixo orçamento, sabe? A Mas eles Diplomata usam também tem pouquíssimo. isso. Pois eles usam pouquíssimo, então assim, e não é o foco deles é muito mais essa questão da trama ser inteligente, principalmente assim, o diálogo, né, a interação dos personagens, que é muito bem feita, e você, ao longo dessas outras 3 temporadas, você foi conhecendo esses caras, e a forma como eles tiram sarro um do outro, sabe? Principalmente o Gary Oldman, né, que é o cara, ele é tipo aquele, o pessoal tenta passar rasteira nele, mas ele tá sempre 3 passos à frente, sabe? É bem bacana, assim. Hum. Então, Assim já, que é já, bom. pois e já tem o trailer, né, da próxima temporada, né? Então Então, você fica assim, assim, volta é, quando? Volta falta quando? quando, mas assim, cara, muito recomendado, viu? Demais, para quem gosta disso aí, tem acesso na Apple TV Plus, super recomendado. E você, Jeff? Pois é. Agora, Aí é agora o contraste. vamos dar uma baixada na bola aí. Isso, porque agora vem o Irmãos. Rapaz, então, né, gente, é aquela coisa, né? Lembra que eu tinha até pedido, Mas deixa eu esse fazer, aí deixa eu fazer. não é os irmãos Francisco, não, né? Não, não, esses são irmãos mais, Menos né, assim, sertanejos. porque muito menos, entendeu? Assim, eu diria que, cara, foi até engraçado, porque eu falei assim, deixa eu fazer, porque eu acho que vai ser engraçado e tudo. Porque, cara, você olha assim, pô, quem é que tá nesse filme, né? O Peter Dinklage, Peter Edge, Dinklage. Peter, Josh Brolin, né? Você fez o Brendan Fraser, né? olha aí. Voltando, Glenn Close, cara, Marisa Tomei, cara, você pensa assim, cara, como é que esse filme vai dar ruim, né?
Então, né? Porque qual é a história? São dois irmãos, como a gente tinha falado. A mãe é uma trambiqueira que depois vira uma assaltante de banco. E, obviamente, ela foge, né? Quando ela consegue fazer um assalto. E eles são criados sozinhos, fazendo pequenos crimes, né? E um é meio Pink e o cérebro, sabe? Um tem as ideias, o outro tem a habilidade, né? Então, cara, bom, aí para variar, né, num dos assaltos, dos roubos, aí o baixinho é preso, né? E aí o que que acontece? O personagem do Josh, o Moke, ele acaba ficando tentando, né, fazer uma vida normal, né? E trabalhar numa lanchonete, tudo, casar, etc e tal. Só que um dia, obviamente, o Peter, que no caso é o Jade, ele acaba saindo, né, da prisão mais cedo. E aí é porque tem um policial corrupto, que é o Farful, né? Cara, é muito engraçado. Ele quer que o Jade faça um esquema, né? Então Uhum. ele já sai da prisão condicionado a fazer um esquema para a família dele, desse policial corrupto, né? E obviamente o irmão não tá nessa pegada. Ah, não, deixa esse crime não compensa e tudo e tal. Só que as coisas não funcionam bem assim, cara. Então, e tem uns momentos muito vergonha alheia, cara. Nossa, tem uns momentos assim que eu falei assim, gente do céu, velho. Cara, é uma pena. Assim, você É uma olha pena, assim, é né? uma Um pena, super porque, elenco. cara, um super elenco, cara, era só investir numa coisa, um tal de roteiro. É tanto que no IMDb tá 5.4, sabe? E, Aham. cara, o pessoal ainda foi bonzinho, eu Já acho que só foi foi 5.4 por causa do elenco, o elenco, entendeu? né? O elenco ele realmente puxa pra cima, entendeu? Uhum. Mas meu irmão, pra quê? Meu Deus do céu, por quê? Entendeu? Você olha assim, gente, é um roteiro, gente, pelo amor de Deus, um roteiro, né, pra essa galera, porque, pelo amor de Deus, não, é complicado, sabe? Bom, na home video, se você quiser, tá com sono, né, e Aham. vai dar uma outra risada em uns momentos bem cringe, de repente vale a pena, né, pra você, assim, mas uma pena, cara, é uma pena, é Olha. uma pena mesmo, né? E falando em uma pena, e a gente não tá falando da É... eleição, não, ou a gente tá falando da eleição. E Será? aí, Tá, o tá, tá. aprendiz, polêmica, Rapaz, polêmica, e aí? polêmica, 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 né? Um filme muito polêmico aí. E eu vou te confessar, assim, para avaliar um filme desse, você precisa ser muito objetivo para não. Eu vou tentar o máximo É. possível aqui ser objetivo e não questionar o conteúdo em si do filme, né? As afirmações que ele faz Uhum, e tal. uhum, uhum, Não vou aqui querer dizer se é verdade, se não é, enfim, eu acho que a ideia aqui não é essa. A ideia é analisar o filme como uma obra artística, né? É, uhum, e é isso que eu vou tentar fazer, mas é uma biografia extremamente polêmica, né? E claramente não autorizada, né, do Donald Trump, que não poupa críticas, né, em vários níveis, né? E foi um roteiro escrito por um jornalista e supostamente baseado em, né, investigações e depoimentos reais. Não vou questionar aqui se é ou não é, enfim. Foi o que eu pesquisei, né, sobre o roteirista e tal, que é um jornalista que inclusive tinha escrito uma outra biografia sobre um cara da Fox News também, e tal. É, uhum. o nome, né, do filme é uma clara referência, né, àquele reality show lá do Trump, né, que ele tinha, que o Trump chegou a ter esse reality show na TV americana lá do Aprendiz, inclusive a gente teve a nossa versão tupiniquim aqui, Uhum, com e justos, né? com o Roberto Justus, né, que é o Trump brasileiro. É, então, assim, e aí ele, por quê, né, que esse nome e tal, porque é justamente isso, né, o roteiro, ele conta a história, né, o filme, ele pega ali o Trump do começo dele, quando ele começou a trabalhar, né, filho de um pai que investia muito em imóveis, ele era o cara responsável por coletar os aluguéis e tal, mas ele sempre teve, assim, uma ambição muito grande de querer crescer na vida e tal, virar um grande empresário. Então mostra aí o momento em que ele conhece um advogado, um cara
extremamente assim, como é que eu vou dizer, agressivo, né? Um cara famoso assim por não ter freio, né? Assim, ele fazia o Uhum, que precisava para ganhar para os clientes dele. E aí o Trump uhum, conhece esse cara, né, no filme, e aí mostra essa questão, porque o cara acolhe ele embaixo da asa dele como um pupilo, fala assim, não, vem cá, Trump, vou te mostrar aqui como é que é o esquema. E aí foca na relação dos dois, né? Na relação dos uhum, dois, como é que foi, o que que o... Aí por isso que tem essa pegada do aprendiz, né? Que é o Trump é como se uhum, fosse o aprendiz desse cara, que é o Roy Cohn, né? Que é uma figura uhum, que foi assim muito marcante na vida do Trump, que ajudou ele em vários momentos, que botou ele na cena mesmo dos poderosos ali de Nova York, né? E tudo. E aí um relacionamento quase paterno, né? Entre o mentor e o aprendiz, e onde o tutelado claramente supera o mestre e perde o controle, né? O cara uhum, uhum, espiroca e tal, e isso, o filme deixa isso claro, né? É, tanto é que, e aí o filme, assim, ele para no momento em que a relação dos dois termina, né? Quando essa relação é rompida, o filme termina ali. O filme não vai mais para frente, não mostra essa parte em que ele é, é, teve carreira na TV e muito futuramente depois ainda ia a questão política, né? Faz uhum, algumas referências ou espetadas, digamos assim, de entrevista que ele deu, né, falando que nunca ia uhum, entrar para política, enfim, uhum, dá uhum, aquelas espetadas. Foi um filme, lógico, né, considerando o cenário da eleição, ele foi preparado para ser lançado antes da eleição, teve muita dificuldade de estrear lá nos Estados Unidos. Foi uhum. uma distribuidora bem pequena que pegou o filme, então ele não estreou em muitos cinemas, né? Por motivos óbvios, porque muitos apoiadores do Trump, o próprio Trump tentou de tudo para que o filme não estreasse antes das eleições. E aí, Teve assim, até o filme, ameaça de bomba, pois né? então, assim, gerou muita polêmica, né? Mas foi bem recebido pela crítica. E tirando essas polêmicas, né? Agora falando mais da parte da arte em si, né? Tirando as polêmicas das situações e opiniões que ele retrata, a gente tem um ótimo drama, cara, com atuações magistrais, né, do Sebastian Stan, que faz o papel do Trump, e do Jeremy Strong, né, que para quem É conhece do. lá o Sucessão, né, Succession, É, pô, muito bom. que Um cara irritante. é irritante, né, e ele faz o papel do Roy Cohn, né, que é o advogado e mentor É. aí do Trump no filme. Então, cara, os dois, assim, perfeitos no filme, assim, abraçaram os personagens e tudo. O Sebastian Stan, ele pega os trejeitos do Trump, sabe? Fisicamente eles conseguem também, assim, o cabelo, aquele cabelo assim meio falho e tal, com aquela, né, aquela franja gigantesca tampando a careca. Cara, e os trejeitos, o jeito de falar e tal, o cara pega demais, assim. O Sebastian Stan tá muito bem no papel do Trump. E o Jeremy Strong da mesma forma, né? Incorporou mesmo então, por conta disso, o filme já vale a pena, grandes atuações e talvez até, né? Tirando essas polêmicas, e considerando que a academia de cinema é muito mais liberal do que conservador, é capaz de ser indicada a Oscar, né? Concorrer, talvez, essas atuações aí, não sei. Vamos ver. Mas, assim, eu gostei do filme, em termos artísticos, né? Gostei bastante. Não, dizem que até fica a dica pro o espectador, ouvinte, de saber o que fim levou o Roy. É bem interessante que fim levou ele. Pois é, pois é. No filme É eles bem curioso. retratam, né? Assim, como que a relação deles acabou e tal. Uhum, uhum. Então, assim, O qual que o final fim final que o cara teve e tal. Então, é sinistro. é bem sinistro mesmo. É uma parada assim que dá inveja pro Sauron. Exatamente. Ai, ai. Pesado. E Pesado o falando em negócio. pesado, cara, falando em pesado, né? Agora vamos para um momento Oscar, né? Que é O Quarto ao Lado. Rapaz, o Aham, concorrente aí que dizem que é o grande rival do outro filme que a gente vai comentar logo em seguida, né? aham. É do famoso Almodóvar, né? Esse aí, né? Almodóvar, Pedro né? Almodóvar. E isso, só que dessa vez ele meio que foi mais ousado, né? Ele superou ou se rendeu, né? Depende da narrativa de cada um, né? E decidiu fazer o filme em inglês, né?
Ele já tinha feito um outro, né? Só que um com diálogos mais longos, né? De um assunto mais pesado, né? É a primeira vez. E, poxa, né? Ele já vem jogando pesado, né? Onde as duas protagonistas praticamente, né? São lindas, né? Como a Julianne Moore e a Tilda Swinton, né? Swinton. Só que pois é, só que o que acontece? É até engraçado pela escolha, porque elas, digamos que são atrizes com paletas bem bem chamativas, né? Seja a Juliette por ser ruiva e a Tilda por ser quase alienígena, né? E então, cara, ela é gigantesca, né? A Tilda, que rende uma situação. Olha, eu não estou querendo. O departamento jurídico falou que não é alienígena, ela é uma nórdica. Perdão, uma nórdica, isso, porque ela é muito grande. Então tem uma cena que. Cabelo quase branco, né? Tão loiro que chega a ser. Exatamente. Se beirando a albina, né? Olha, o preconceito. Então, aí. Mas, cara, tem uma cena que eu tive que. É uma cena super, sabe, tocante e tudo, quando elas estão falando sobre assuntos bem pesados e elas estão tentando pegar sol e numa espreguiçadeira. Dá pra ver claramente que. Eu acho que eles pegaram o maior modelo que tinha. E mesmo assim, não dava, ela teve que dobrar as pernas. Então. O ouvinte vai rir desse momento, porque vai lembrar disso. Eu olhei assim, caraca, ela é muito grande, velho. Ela é muito grande. Caraca, Michael, é aquela coisa, um assunto do filme, né? Assim, qual é o tema, né? São duas amigas, né? A Juliane e a Ingrid, que é uma autora, tá lançando um livro, e aí uma amiga dela fala: olha, você ficou sabendo que a Marta tá com câncer e tal? Nossa, com câncer? Ela tá mal. O câncer dela tá no estágio bem agressivo. Acho que era legal você conhecer, porque elas eram amigonas, né? Assim, mais jovens, né? Aí e a Marta, ela era correspondente de guerra, então ela tem uma relação difícil com a filha e tá numa situação, poxa, de câncer e tudo, então ela fica numa situação de rever a vida, as opções, o que ela pensou, o que ela fez, o que valeu a pena, o que não valeu, enfim, né? Então o filme em si já, pô, é fácil ganhar um Oscar com um assunto desse, né? Mas, no meio do caminho, temos problemas de interpretação, por incrível que pareça. Cara, o texto, eu acho que eu vou deixar a dúvida sobre a tradução, sabe? Deve ser isso. Entendeu? Porque, cara, o Almodóvar é extremamente sensível. É extremamente sensível com alguns pontos pesados, difíceis às vezes. E aqui não, cara. Ele tem uns diálogos muito artificiais. Não, é muito artificial, sabe? Tem umas situações que você fica assim. E, gente, elas são atrizes excelentes. Então, caraca, velho. Assim, pô, Almodóvar, sabe? Então, é muito estranho, sabe? Então, o tema é um tema difícil, porque, bom, já não é um spoiler, porque tá num trailer. A Marta pede a ajuda para a Ingrid, que ela tá pensando em fazer uma eutanásia. Ela fazer a eutanásia, enfim. E aí ela fica numa situação, né? Poxa, ela é amigona e, poxa, ela pergunta se ela ajuda. Ela não ia ter que fazer nada, era só ela estar ao quarto ao lado. Daí vem um título, né? Cara, o filme é pesadíssimo, entendeu? Como dá pra ver. Acontecem várias coisas e tudo e tal. Tem uns momentos interessantes, tem até uma questão até, assim, corajosa, eu diria, né? Do filme, com uma questão importante sobre cuidados paliativos, etc e tal, leva muito essa questão. Mas é um filme muito pesado, mas que eu acho que faltou ironicamente tato, faltou cuidado, faltou. Então, quem já passou por uma coisa parecida é desafiador, entendeu? Bem desafiador. Mas eu diria que, cara, poderia ter sido muito mais, cara. Poderia ter sido sabe, um filme que surpreendesse, sabe, assim. Entendi. E
Assim, Ainda mais com o nome é, desse, né? O diretor e as atrizes, né? A é. expectativa é enorme, né? Aí você fica assim, Não, e eu poxa, lembrei aqui do fato engraçado, né? Curiosidades dos bastidores do Mexido, porque eu ia assistir esse filme, aí eu falei com você, falei, acho que eu vou ver esse. Aí você falou, eu já vi esse, é meio pesado. Eu falei, tá, vou escolher outro. Aí eu escolhi o Aprendiz. aí ó, Saí pronto, do tá vendo? espeto e caí na brasa. Não, mas esse é pior. Pior, meu irmão. Nossa, esse aqui é bem pior, cara. Tem uns momentos que assim. E tem uns momentos assim que. Sabe? Ele tem boas tiradas, ele tem Uhum. alguns momentos que você quer, mas, cara, é muito aquém do que poderia ser, sabe? Muito aquém. Pena, É, uma uma pena. pena, uma pena. Eu quase não entendi, entendeu? Uhum. E foi aclamado e tudo, e ele é considerado o grande rival do filme que a gente vai falar em seguida, mas antes eu quero saber, é assim que acaba mesmo? Pois é, Essa, né? Olha aí, essa vamos questão pro. ou não? É assim que começa a falar, é assim que acaba. É um, um romance, né? Vamos para uma coisinha um pouquinho mais leve aí. Que é um romance que fez um sucesso aí considerável no cinema. E aí Foi. chamou minha atenção. Fiquei assim, olha aí e tal. E quando assim que chegou na Max, eu falei, vou assistir, né? Uhum, É, porque ele traz uma mistura interessante aí, né? Que a gente já viu, assim, mas em poucos filmes. Porque geralmente quando você tem um filme com uma pegada bem de comédia romântica, é mais leve, né? E esse uhum, aqui, ele tem uma mistura de drama com a comédia romântica, né? Que trata justamente sobre o ciclo do abuso, né? E o oh, perigo quando das pessoas que estão dentro desse ciclo, né? Que se entregam e que se deixam levar por esse ciclo. Então, é um tema muito pesado, né? uhum, Então ele traz essa mistura curiosa, né? Que é um tema bem pesado, né? Com cenas que inclusive podem gerar gatilhos, né? Nas pessoas que são mais sensíveis a esse tema, fica o aviso. Mas mistura isso com umas boas doses, não diria pitadas, não, são boas doses de comédia romântica, né? eu? Uma pegada, um visual que lembra conteúdos muito leves, né? E pouco realistas, como me lembrou muito Sex and the City. Uhum, Aquele uhum, tipo de coisa onde todos são lindos, glamurosos, uhum, maravilhosos, né? Assim, sabe? Aquela coisa bem assim, que geralmente não é a pegada que você tem quando você lida com esse tipo de tema, né? Eu lembro aí de um seriado lá da Prime Video, né? Que eu falei um pouco tempo atrás, que tratava do mesmo tema, né? uhum, uhum. De abuso e tal, só que a pegada era outra, era bem mais assim, né, É dramática sério, mesmo, né? séria e tal. Então, é uma mistura curiosa, né, que acaba que assim, funciona e não. Por quê? Porque você não consegue aprofundar muito no tema, né, talvez não retrate de uma maneira mas pelo menos assim, apesar de você não, o filme não fica tão down, não fica tão pesado, né? E ele, apesar dele não aprofundar, ele traz uma profundidade bem maior a um estilo de filme que geralmente é muito leve, é aquela coisa só de passatempo, né? Uhum. Porque se não tivesse essa parte, seria basicamente um outro filme do Sex and the City, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo e talvez a justificativa para o sucesso que ele teve. Então, você tem uma excelente atuação aí da Blake Lively, que no papel principal, que é a esposa lá Ai, meu Deus. O Ah, o nome Justin não, Baldwin? não. Ela é a esposa do. Ai, meu Deus, o Deadpool? Ai, meu Deus, Ah, falhou aqui. Nossa, É. Caraca, Ah, peraí. Pan. mano, deu pane. Mas enfim, é a esposa dele, né? E aí ela tá no papel. Ela acaba ofuscando, né, o parceiro dela de tela, que é o Justin Baldoni, eu não conhecia ele, né? Hum. E ela divide a maior parte do tempo com ela, né? E assim, pelo menos ele não é só um físico avantajado, corpinho bonito, ele tem algo a mais, não chega a ser um cigano Igor. Mas coitado, ele apanha feio dela, né? Ah, o É, a Ryan Ryan Reynolds, Reynolds. isso, Ryan Isso. Reynolds. Ela é esposa do Ryan Reynolds, então. Qual? é, então, assim, aí ela tá muito bem no filme. Ela é uma excelente atriz mesmo. Ela já fez. Ela ficou um pouco marcada por esses papéis, né, de comédia romântica, mas ela já tem papéis mais dramáticos, e esse é um que ela consegue dar uma esticada por conta disso, né? Que ela mostra que tem talento dramático para essas partes mais profundas, mas também tem a leveza e o time de comédia para os outros momentos. Então,
assim, é uma boa pedida para quem gosta de comédia e quer dar uma pitada diferente aí no gênero, desde que não se incomode com o tema, né? Retratado de abuso e tal. Então, desde que isso não seja um gatilho para você, pode ser uma boa pedida. Tá lá na Max, né? Rapaz, que coisa meio agridoce. Eu tinha ouvido falar, né? É tanto que o trailer engana total, velho. Engana total, pois é. Pois é. Eu também não sabia e tal, assim, eu não tinha me informado. Eu não gosto muito de ler ou de ouvir ou assistir coisas sobre o filme antes de assistir, né? Para não me influenciar. Então, eu fui meio que pego de surpresa mesmo. Falando de surpresa, rapaz, o filme que eu tava já meio desanimado, falei, poxa, a gente vai ter que esperar até o ano que vem, cara, não sei por quê, eu acho que, e com certeza deve ter tido influência muito grande da produção, né, mas Ainda Estou Aqui, né, que é a adaptação do livro do Marcelo... aquela coisa, né? Todo o processo, né? Da situação da Eunice e do Rubens Paiva, né? Cara, assim, é um filme que eu já estava esperando, que eu sei que era, eu sabia que ia ser um filme desafiador, né? Ia ser um drama. Mas, cara, que filmaço, cara, que filmaço. Realmente, eu fui assistir no cinema e, cara, bom, pra quem não sabe, né, basicamente é a história do que aconteceu com o ex. Na verdade, eu faria até uma correção. Muita gente bota como fosse o que aconteceu com o ex-deputado Rubem Paiva, né, que ele estava morando no Rio com a família dele e tudo, e de repente, um dia em janeiro de 71, ele teve uma visita da polícia, né, que não se identificou, levando para um depoimento, né, só que ele nunca mais voltou. Né, e aí começa toda a epopeia da esposa, né, que é Eunice, né, para saber o que aconteceu com o esposo dela, né? E tocar a vida com 5 filhos, né? E, cara, na verdade, a história do filme é sobre ela, não é sobre o Rubens Paiva. E, cara, é uma história de superação muito bonita, cara. É uma história que eu diria, assim, é uma história, acho que antes de tudo, como ele falou, né, o Marcelo, ele se motivou a fazer o livro porque as pessoas estavam envelhecendo, né, muita gente que sofreu as consequências já estava morrendo, eu não queria falar sobre isso, né? E foi ficando, a ditadura não foi tão ruim assim. E ele ajudou no roteiro, né? Eu tô vendo aqui o Marcelo Rubens Exatamente, Paiva, né? ele ajudou no roteiro e, cara, na verdade, o filme tem um livro, né? Que é uma visão, e na verdade o filme é a junção do livro mais os depoimentos dela, mais a visão das irmãs, né? Então a gente tem uma visão coletiva de toda a epopeia, que foram 25 anos, né? Para o Estado brasileiro reconhecer, né? E, cara, o Selton Mello tá excelente, assim, porque ele tem uma missão muito difícil, que é fazer esse personagem, que é o Rubens, ser carismático o suficiente para você se importar, né? E a Fernanda Torres, né, cara, ela vai levando um esforço animal de ir levando toda essa situação, porque, como o pessoal fala, é um filme bem curioso, porque ele é um filme que ele não fica apelando pro coitada, não sei, não é isso. É um filme extremamente econômico, assim, é um filme, digamos, pragmático. Ele vai pegando assim, ó, essa fase aconteceu isso, essa fase aconteceu isso, essa fase. Então, muita gente fica incomodada com o final, né? Poxa, não precisava. Não, precisa. Por quê? Porque ele conta todo o processo e tem uma reflexão, e aí entra a Fernanda Montenegro. Não é um spoiler. Que inclusive marca
o reencontro, né, do Walter Salles com a Isso, Fernanda Montenegro depois do é aclamado Central do do Brasil, né? Brasil, que realmente, na minha opinião, não fez sentido, perdeu, eu também É, concordo, é. entendeu? Né? Não é que eu tô dizendo que é um filme sem É falhas, tipo mas história, o sonho da liberdade, né? É tipo aquilo ali. isso, não, Perdeu o Oscar, um dos que é considerado um dos melhores filmes de todos. é aquela história, né? Assim, o Oscar ele não é um certificado de qualidade, nunca Não. foi. É E, é e um não é prêmio da justo. E não é justo. isso, nunca foi Poucas uma vezes, coisa. né, ganhou aquele que você fala, é um merecido Isso. mesmo. É quase uma coincidência. Na verdade, é um prêmio da indústria, entendeu? Isso. Então, cara, e eu vou te falar, cara, que história bonita, assim, sabe? Eu acho que fica uma reflexão muito interessante, principalmente o final, sobre esse problema. Tanto que, se você parar para pensar em termos de América Latina, a gente tem um problema, que é o seguinte, o Chile, ele teve uma ditadura pesadíssima e teve todo um processo de depuração, de crimes, identificar quem foi e tudo e tal. A Argentina teve também o mesmo problema e teve todo o processo, inclusive julgamento. Então, o Alfonsín tem uma série de problemas, mas quer queira ou não, foi surpreendente como aquele do Darim, né, que a gente tinha comentado, do processo, né, de julgamento e prisão, né, dos responsáveis. Já o Brasil teve uma anistia. E pouco se fala, né, os arquivos nunca foram abertos totalmente, as informações são muito picadas e o curioso, e aí a gente pula para a Espanha, né, Espanha e Portugal. Se você olhar, Espanha, Portugal, Chile, e, de certo ponto, até a Argentina, o processo ditatorial foi tão traumático que isso mudou o comportamento das pessoas. Ou seja, em Portugal as pessoas são muito literais. Por quê? Porque elas precisavam ser literais, elas não poderiam ser ambíguas, porque a ambiguidade implicava em um risco de vida, entendeu? Isso realmente interferiu na forma como os espanhóis se comportam, interfere como os portugueses se comportam, como os chilenos se comportam até hoje. Então, para ver. E a gente não. Por que a gente não? Porque, ironicamente, como o filme bem fala, a gente não fala sobre isso. Entendeu? A gente evita falar sobre isso porque é meio down, porque. Isso é um problema e a gente vai levando, sabe? Essa forma de relevar, né? E o filme toca muito sobre isso, sabe? Sobre o silêncio, sobre quem passou por isso tipo, essa galera aí, né? E como isso foi afetando, né? Então, cara, eu acho que realmente um marco, né? Na minha opinião, e tomara, né? Assim, claro que eu obviamente estou torcendo, né? Mas tá tendo uma torcida e tudo lá fora e tudo. Tá tendo também a Fernanda e o Walter tá correndo o mundo aí, né, divulgando e tendo uma boa reação ao mundo. Então, eu acho que sim, cara, temos uma chance bem real. Legal. Ah, Quem sabe ah, agora? quem sabe agora? Agora é aquela história. Pode aparecer uma produção assim excepcional, fora do comum? Pode, né? A gente não conhece os Mas você acha outros que vai candidatos, entrar mas, só como filme estrangeiro ou tem chance cara, eu de acho que as duas fazer? coisas. Acho que até Principalmente, como melhor filme mesmo. sabe por quê? Por causa do contexto mundial. Eu acho que o filme ele foi assim extremamente feliz, assim, bom, se é que se pode falar isso, né? É, Tem essa questão do né? viés da academia, como eu falei, né? O Exato, pessoal mais exato, liberal, o pessoal do grupo exato, artístico. Então, assim, exato. Então, eles valorizam muito esse tipo de produção, né? Então, aí realmente pode ser é, uma boa aposta mesmo. e só uma curiosidade, assim, duas curiosidades. Bom, quem levou o Rubens Paiva, até onde se sabe, né? Muitos anos depois, 25 anos depois, algumas informações começaram parece que foi o pessoal da aeronáutica, numa instalação militar, do Exército, e durante o processo de interrogatório ele morreu, né? Porque eles forçaram Uhum. demais. E aí o que aconteceu? Eles pegaram o corpo, jogaram num cemitério clandestino, acho que no Recreio dos Bandeirantes, depois, não, pro alto da Boa Vista, depois pro Recreio dos Bandeirantes e depois jogou no mar.
né? Então, fica a reflexão aí, né? Para quem acha que, né? Né? O spoiler, Jeff, é o spoiler. Não, porque é aquela história, né? Realmente, cara, o filme, ele nem entra nesse aspecto, né? Então, é bizarro como é que essa história passou tanto tempo e a pessoa sumiu, entendeu? Só um parênteses assim, importante. Toda a violência tá exatamente nisso. A pessoa sumiu, como ela fugiu para outra família. Tinha essa teoria, né? Que tinham falado, não, ele fugiu para outro país e tá com outra família, entendeu? Ele foi comprar cigarro. Não, cara, uma violência inacreditável. Acho que o filme ele é muito feliz em mostrar esse tipo de coisa que acontece. E pior, aí o último parênteses, cara, essa violência, não acontecia. Não, cara, acontece todo santo dia, né? Enfim, só que aí é na esfera tanto policial quanto, né, no crime, né? Então, enfim. Mas... Denúncia, momento mexidos social. Porque, sabe, tem muita gente, mas isso acontecia, a gente não quer que não aconteça mais. Não, acontece todo santo dia, né? No Brasil, né? E não só no Brasil, né? Enfim. Mas vamos falar de uma coisa um pouco mais vamos falar sobre o futuro do Bill Gates. Será que é bonito esse futuro do Bill Gates? Pois há uma série documental, mais uma sobre o Bill Gates, né? Que ele tem algumas séries documentais sobre ele na Netflix, que foca aí, né, nos esforços dele em relação aos principais desafios e oportunidades da atualidade, né? Então, esses temas que estão em voga atualmente, inteligência artificial, a desinformação, né, com uma coisa que aí é seríssima, que a gente tem vivido aí nos últimos anos, principalmente explodiu com a pandemia, né, esse negócio de desinformação, aquecimento global, concentração de renda, né, combate às doenças infecciosas, então, a questão da própria pandemia, né, um episódio para cada tema desse, né, discutindo, assim, conversando com especialistas, tentando justamente desmistificar muita coisa, acabar com muita desinformação relacionada a algumas coisas, e até assustar um pouco em relação a outras, principalmente no episódio sobre inteligência artificial, né, porque fala assim que a galera que está criando esses grandes modelos aí não entendem nem direito como que eles funcionam, assim, verdade. Tipo, você joga um negócio, tipo você alimentar o Gremlin depois da meia-noite e torcer para dar certo, quase isso. É isso mesmo, Betão. Porque eles jogam coisa lá dentro e eles não entendem por que sai aquilo lá do outro lado, então e eles têm medo, né, de emergir uma superinteligência e tal, que aí a gente iria pro lado da Skynet. Inclusive o James Cameron participa desse primeiro episódio sobre inteligência artificial, muito engraçado, porque a pegada dele, obviamente, eu falei. Tipo assim, aquele meme, né, vai dar M. Eu falei que ia dar M, mas assim, ele avisou isso na década de 80, né? Mas é bem bacana porque tem discussões interessantes e apesar, né, da série retratar e pintar o Bill Gates como quase um monge bilionário, que a gente sabe que não é, que ele fez, né, aprontou muito, era famoso, assim, por pegar no pé demais dos funcionários dele, né, inclusive eles contam isso na série, né, engraçado, mas eles contam de uma forma, assim, mais bem-humorada, né. Não, o departamento jurídico está falando supostamente, assim. Não, mas ele mesmo assume que o que ele fazia, ele sabia a placa de todo mundo que trabalhava lá na Microsoft na época, e ele ficava vendo quem estava, quem não estava nos finais de semana, sabe? Que a galera nesse nível de chefe, né? Então, assim, ele aprontou muito e não é nenhum santo, né? Afinal de contas, separou aí recentemente da Melinda e tal, enfim. Mas, apesar disso, né, é uma série bem relevante por conta dessas entrevistas, né, opiniões de especialistas, e levanta questões muito atuais, né, sobre esses temas. Então, questão da desinformação, né, como ele traz a Lady Gaga, que teve uma época que tinha circulando teorias de que ela era homem, sabe, essas coisas assim. Tem a teoria muito famosa que o Bill Gates bota chip nas vacinas, sabe? Aí nesse episódio de desinformação, eles mostram como que começa essas coisas. Aí eles foram rastrear, o cara conseguiu rastrear o início disso, porque diz que foi num podcast, Olha aí.
um noiado lá num podcast falou assim, o Bill Gates bota chip na vacina. Aí o noiado falou isso, e aí um cara publicou uma notícia num site de notícias usando essa fala do cara, e daí explodiu, sabe? Sendo que surgiu de um cara, você olha pro cara, você fala assim, esse cara aí é que criou essa história, tipo assim. Então, assim, é esse tipo de coisa, né, que a gente sabe que com a rede social é muito, e infelizmente, assim, acaba levando pessoas a deixarem de tomar algumas providências, de cuidar, da própria saúde. Então, além dessa questão, né, de afetar as pessoas, né, que são vítimas dessas desinformações, como o próprio Bill Gates, e outros casos famosos aí, né, você tem toda essa questão de saúde pública, né, pessoas contra a vacina e tal, então é complicado. Então, nesse ponto, a série é muito válida, e realmente traz, assim, insere você em temas bem relevantes, né? Nessa jornada aí que o Bill Gates tem, que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, né? Que ele diz que vai doar toda a fortuna até o fim da vida, e ele já conseguiu fazer vários outros bilionários assinarem o mesmo tipo de compromisso, né? Então, é interessante aí, e realmente o cara tem trabalhado em temas bem relevantes aí para, talvez aquela coisa, né, de o cara querer pagar os pecados, né? Talvez. Mas, assim, tem gente que nem isso faz, né, antes de chegar ao fim da vida, então a gente tem que tirar o chapéu para ele, que pelo menos ele está querendo ajudar de alguma forma, né? Então, é bem válido, e até, assim, para se inteirar sobre esses temas, é legal, sabe? É Até, assim, de interessante mesmo, repente, tá lá no Netflix. a pessoa pode procurar uma outra fonte e tudo, né? E falando rapaz, e falando em futuro, então, né? Megaflópolis. Exatamente. E aí? E o cara fez a coisa certa, né, de financiar o filme com o dinheiro dele, Francis Ford Coppola. E aí? Irmão, impressionante. Disse Não, que era o eu sonho da realmente. vida dele fazer esse filme. Olha, é até engraçado, porque você olha o trailer, do diretor de Poderoso Chefão, né, o Apocalipse do Sinal. 5 vezes, né, indicado e tal, que não sei o quê, o Francis Ford Coppola, E o elenco, né? Um elenco sim, o elenco, né, e ainda. cabeçado pelo Adam Driver, que é um cara aí em Pois é, ascensão. cara, e você fica assim, gente, Michael, é sério, impressionante. Olha, o que eu vou falar cara, eu não queria falar, mas é o pior filme que eu já vi nesse ano. É Fácil, sério? é Olha sério, aí. é impressionante. Ele perde pro Venom, ou seja, ganha do Venom nesse O tempo. Venom é melhor, o Venom é melhor. Olha aí. Olha aí. Tá, como? Né? Vamos começar, né? Vamos começar por onde? Primeiro, né? Descasca esse abacaxi aí pra gente. Então, cara, eu fui lá botar meu sapatinho verde e tal. Porra, vamos ver, né? Simplesmente cinema, e né? Né? Como diria, né? Aí eu falei assim, não, pô, cara, vai ser um filmão e tudo. Inclusive, ele é um filme longo, né? É um filme, Uhum. né? E aí você fica assim, não, vamos lá. Não, porque eu fui ver a entrevista, não, que eu quero, não quero repetir fórmulas, eu quero inovar, eu quero. Cara, a gente nem vai entrar na questão complexa, vamos deixar assim, sobre as acusações sobre assédio de né, coadjuvantes e tudo, né, Uhum. que cai sobre ele. Beleza, vamos deixar isso aí para outra esfera, né? Mano, cara, quando eu fui ver, gente, como é que alguém chegou e falou, olha, senhor, não dá não, seu Coppola, não dá não, tá ruim, entendeu? Porque a ideia era boa, tipo assim, o filme é um lixo. Calma, o problema não é esse, o problema é pior, que é o seguinte, a ideia é muito boa, que é o quê? Uhum. É como fosse uma realidade paralela onde existisse Nova York, só que em vez de Nova York se chama Nova Roma, entendeu? Uhum. E tem Estados Unidos e tudo, e ele está em decadência, né? Por que ele está em decadência, né? Aí o filme vai tentar tratar de os motivos, as consequências e um futuro, né? E no meio dessa história tem um arquiteto, né? Que é que é justamente o papel Adam do Driver. Adam Drive, que é o Caesar, olha aí, né? Oh, sugestivo o E nome. Bem na pois cara, né? é, Tipo assim, pá.
Que ele vai trazer o Nova York para outro mundo, para outro patamar de evolução, é esse nível. Meu irmão, é um ego trip tão grande, tão animal, são clichês, cara, são quadros, cara, tinha um momento que eu ficava assim, cara, isso é pior do que Record. E pronto, falei, entendeu? Com algumas coisas que eu fico assim, gente, uns diálogos, o enquadramento, a música, os diálogos são inacreditáveis, Michael, inacreditável. Você fica assim, eu não acredito que eu tô vendo isso. É um ego trip, assim, gente, porque a cultura, gente, evolução, diversão, sabe, o sexo, drogas, dinheiro. Aí tem o Giancarlo, né, que faz o prefeito, né, Cícero, também outra referência. Aí tem a filha. Bem sutil, né? Uma referência bem. Cara, nossa, cara, tem umas coisas que assim, aí tem um vilão que é que tinha que ser o Xia, né, que é o Cláudio, né? Cara, aí tem o Crassus, que é o Ricão, que era como o Augusto, né? E tal. Cara, não, caraca, Michael, ou seja, o filme, ele fica muito sobre os arquétipos, né? E fica nessa situação, porque a sociedade está em decadência, o populismo está aumentando, referência, assim, fácil, né, contra Trump e outros movimentos populistas, né? E, cara, você olha assim, não é, 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 ele não consegue desenvolver, ele é caquético às vezes. Desculpa, é pena eu falar isso, mas é caquético, assim, desenvolvimento complicado, sabe, fragmentado. Dá pra ver que, cara, é um filme que eu acho que se desse mais uns 10 anos, com opiniões sinceras, dava pra fazer uma coisa excelente. Mas o que é entregue, gente, dá raiva, tem momentos que são assim, vergonhosos. Efeitos especiais, opções estéticas. Meu irmão, né, ele fala, não, porque eu quis inovar. Onde que você inovou, meu amigo? Pelo contrário, tipo assim, dá pra ver que esse tipo assim, não, vamos botar isso aqui, que isso aqui é arte, isso aqui, sabe? Você fica assim, caraca, mano, é o contrário, isso é rococó, assim, sabe? Isso é deprê, sabe? Tem É aquela pioria, né? Não é melhoria, é pioria. Isso, nossa, tem umas explorações até assim de imagem que eu falei assim, cara, pra quê, cara? Sabe? Assim, gente, é impressionante. Eu realmente eu vou te falar, a nota que é 4.9 no IMDb tá muito boazinha. Tô falando sério. Cara, Olha aí. inacreditável. É um filme que tem que ganhar várias categorias o Framboesa de Ouro. Não, mas merece fácil, fácil. Olha aí, hein? É impressionante, cara. Chega assim, Pois é. tem momentos que você fica, eu não acredito que eu tô vendo isso. É nesse nível, sabe? Eu Nossa, não que acredito. pena, né? Que pena, porque o Coppola, Pois é, ele decaiu demais, a verdade é essa, né? Assim, é, ele se perdeu aí na indústria e tal, e existia uma expectativa de que, essa é a produção que ele sempre quis fazer, na verdade, a culpa era dos estúdios, não era dele, né? Dos executivos que não deixavam ele trabalhar. as Bom, não é pessoas. bem por aí. Porque é aquela Uma coisa, às vezes a situação pessoa. parecida com o que vivemos aí Isso, recentemente com Kevin Costner, que, isso. né, que também tirou do bolso para fazer aí aquela epopeia lá do Horizon, epopeia americana, não sei o quê, e se lascou de verde e amarelo, tanto que estão dizendo que a segunda parte é capaz de nem se estrear, porque a primeira foi um fracasso total. Eu confesso que comecei a assistir o primeiro filme, mas não consegui terminar, eu meio que dormi quase, assim mesmo, porque é extremamente longo, assim, e desinteressante. Então, às vezes é isso. E o cara era justamente esse caso, ele tirou o dinheiro do bolso, falou, não, é porque isso aqui é o jeito que eu quero fazer e tal. A minha Né? visão, né? Cara. Não, todo mundo tá errado, só eu que tô certo. Isso É, dificilmente funciona, né? não, e aí ele tá jogando essa. Tá vendo? O Apocalipse Now também foi um fracasso. Como é que é? O review foi baixíssimo, as pessoas não entenderam o filme, né? Ele tá jogando essa, né? Eu falei, pô, Ah, meu. Ai, esse aí desculpa gente. igual o Ridley Scott. Isso, lembrou muito isso, Ai, sabe? ai, Às vezes, ai. cara, é só. Pô, pega um conselho, né? E falando em conselho.
Né? Então, vamos lá agora para outro documentário, só que esse muito melhor, muito mais agradável, que conta uma história de fracasso também, mas um fracasso que talvez foi o maior sucesso da história da humanidade em termos de sobrevivência, Só né? Apolo 13. Tipo isso, no nível Apollo 13, só que na Terra. Isso. Então, assim, é o Endurance, né? Um documentário tá lá na Disney Plus, que é da National Geographic, né? E retrata a expedição que foi feita em 2022 para encontrar um dos naufrágios mais lendários, né? Que é o navio Endurance, que levou o Ernest Shackleton e a sua tripulação no começo do século XX, lá, em 1900 e pouquinho, para a tentativa de atravessar a Antártica, né? O continente Antártico, a Antártida ali, passando pelo Polo Sul. Porque o Ernest Shackleton é uma figura muito curiosa, porque ele é um explorador inglês, britânico, que ficou muito famoso pelos seus fracassos. E essa expedição foi o seu principal fracasso, né? Em termos, porque ele nunca conseguiu cumprir o objetivo que ele traçou em nenhuma das expedições dele. Antes ele queria chegar até o Polo Sul, ser o primeiro homem a chegar até o Polo Sul, mas não conseguiu, né? Teve o Amundsen lá que chegou antes dele, né? E aí ele falou, não, agora aí ele falou assim, não, tá bom, não vou chegar no Polo Sul, mas vou ser o primeiro a atravessar o continente antártico todinho, né? E aí foi essa expedição que em plena início da Primeira Guerra Mundial, né? é, ele foi autorizado pelo Churchill a fazer, então foi lá e fez, mas é, deu muito errado, né? Porque o navio ficou preso no gelo, antes de chegar na Antártida, porque ele foi teimoso. Quando ele chegou lá na Geórgia do Sul, avisaram ele que não dava mais para ir, ele estava atrasado, Uhum. mas ele quis ir assim mesmo, ficou preso. E eles passaram mais de ano, né, no gelo, tentando, só que Uhum. aí o navio, o gelo ali, ele navega não, ele deriva, né? Então, assim, ele desfaz e faz, e aí ele quebrou o navio, né? Foi. O navio afundou e ele e os homens dele ficaram presos lá no gelo e tiveram que. Aí começou a grande história, né? A partir do momento que o navio ficou preso no gelo, uma das maiores histórias de sobrevivência da humanidade, assim, que eles passaram mais de 2 anos, né? Assim, para chegarem no fim dessa história. E aí o cara é impressionante, se conta, né? Porque além de contar essa história moderna, né? Que inclusive é encabeçada pelo Dan Snow, que é um cara, um apresentador de documentário aí muito famoso na atualidade, que muitos consideram, inclusive eu, que é o novo David Attenborough aí, né? Que está surgindo, só que a pegada dele é um pouco diferente, mas ele está muito famoso, esse Dan Snow, e ele é o cara que vai lá com a expedição para tentar achar o navio, e eles ficam alternando, contando a história da expedição, né, do Shackleton e tal, e é engraçado porque o Shackleton levou um cinegrafista, né? Assim, tinha acabado de ser inventado ali, né, a máquina de filmar e tal, e ele levou um dos equipamentos portáteis mais modernos que existia na época. Ele levou um cara para registrar com fotos e com filme. Então, tem filmes que são exibidos que são da expedição, né, que eles Muito louco. conseguiram restaurar, e tem as fotos também. E aí eles botam os depoimentos dos envolvidos reproduzido com IA, usando as vozes para fazer o depoimento. E assim, só que não depoimentos inventados, bota eles para ler os diários e cartas que eles escreveram, entendeu? Então, se Uhum. eles pegam os diários de bordo, ou declarações, cartas que o Shackleton escreveu e botam uma voz de IA dele para falar. Então, bem interessante isso. E a história é fantástica, né? Porque o Shackleton é impressionante como ele virou a chave. Na hora que fracassou ali, e que ele percebeu que não ia chegar a cumprir o objetivo, ele virou a chave assim, a gente vai sobreviver. E assim, e aí eles saem de barco a remo, e é uma coisa assim impressionante, porque os caras estão assim, num dos mares, eles pegam um trajeto que é um dos piores mares possíveis para navegar, e os caras conseguem chegar numa ilha. Antes disso, eles tiveram que caminhar no gelo, ficaram à deriva, flutuando em gelo lá na Antártida, assim, à mercê, né, das correntes ali. Depois pegaram barcos, né, a remo que eles recuperaram do navio. Foram para uma ilha, aí chegou nessa ilha, era uma ilha isolada, Ilha Elefante, eu acho. Isso. Assim, e ficaram lá, tipo, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer, ninguém passa aqui, isso aqui não existe, né, para ninguém. Então, eles tinham que dar um jeito de chegar até a Geórgia do Sul lá de novo. Então, o Shackleton foi com um barco e deixou o resto da tripulação dele lá,
E aí eles chegaram, só que eles chegaram na Geórgia do Sul, no outro lado da ilha. Foi. E aí, assim, meu Deus, aí eles ainda Vai tiveram que atravessar. atravessar andando, atravessaram montanhas, cara. Isso. Nunca Num ninguém tinha estado, feito isso. No estado, e num assim, estado deplorável. Os caras já deplorável. estão mais de anos, assim, afastados. Então, cara, é uma história, assim, fascinante e ele não perdeu ninguém, né? Ele consegue chegar lá, Isso que é impressionante. É volta, pega o impressionante. navio, resgata os caras. E ele teve que tentar 3 vezes para chegar na ilha lá onde estava a tripulação esperando o resgate, ou seja, Cara, é, é muito é surreal. impressionante, surreal, uma história assim que vale muito a pena para quem não conhece. Então esse documentário conta a história toda, com filmagens, com fotos, que inclusive eu li o livro, né, da história Também. do Shackleton, é muito bom o livro também. Então, Muito bom. cara, super recomendo esse documentário, tá lá na Disney Plus para quem gosta do assunto, quem quer conhecer, né? Esse Shackleton deve ter sido um super líder, né? Porque você pensar no cara que É, conseguiu motivar a galera e o cara cumpriu, porque ele é aquele sim. líder que falava assim, não, a gente vai fazer e era o primeiro a se oferecer, ele que liderava tudo, ele que ia na frente, então assim, é impressionante, um exemplo muito muito grande aí, né, de liderança, de sobrevivência, de resistência. Eu acho que é Então, um conselho interessante sobre e liderança. imagens belíssimas. Aí eu não vou dar o spoiler se eles acham o navio ou não. Quem quiser Ah, saber, sim. Pô, é muito legal também. assista o documentário. É muito bom. É muito bom. Realmente E falando em coisas boas. E falando sobre frio, né? Pinguim. Falando em Antártida, né? Pinguim. Isso. E não é cerveja. Pinguim. Você também tem a cervejaria. Paga pra nós. Rapaz, eu vou te falar. Eu confesso, Michael, que. Tá, tudo bem. Teve o filme lá do menino lá e tal. Que tirando os 30 minutos finais. É bem, assim, bem legalzinho e tal. O Batman detetive e tudo. Cara, aí fala: não, a gente quer fazer uma história sobre o pinguim. Você fica assim, né? E pega realmente a consequência do filme, sabe? Logo em seguida, Uhum. sabe? E, cara, Isso você tá falando do último filme do Batman lá, né? isso, o último com. É. Ai, meu Deus do céu. O menino lá. Crepúsculo, com coitado. o vampiro purpurina, né? Mas Isso, já conseguiu se redimir total. Não, redimir do Crepúsculo já, com certeza. mesmo porque vai ter agora o Mike 17, 18, 21, enfim, que promete ser um filmão, cara. Pelo livro, eu me diverti pra caramba e a galera, se o diretor respeitar, realmente o pessoal vai redimir ele fácil, sabe? Fácil mesmo. Mas voltando ao Pinguim, cara, que série bacana, viu, cara? Me É o surpreendeu parêntese, muito. né? É o Robert Pattinson, que é o Batman. Isso, o Robert Pattinson, exatamente. Porque é aquela coisa, né? O Colin Farrell tava lá no filme anterior, né? Isso, no Como filme, Pinguim. como Coringa. Ou, Ele faz desculpa, uma como Pinguim. Pinguim, ele faz uma participação relativamente pequena, né? E tudo, mas importante, né? Uhum, E como o Oz, né? Que já tinha um apelido, ele odiava, né? De Pinguim, aham, porque fica mancando, né? Por um problema na perna. E, caraca, meu Michael, nesses os 8 episódios, tanto o personagem dele quanto da Christine Milioti, né? uhum, Milioti, cara, ela faz a Sofia Falcone, que é famosa nos uhum. quadrinhos, né? Cara, que show, viu? Que show. Simplesmente, assim, os dois dominam muito bem, uma tensão entre os personagens, né? E o Oz, ele é um capacho da família Falcone, né? Existe Uhum. toda uma dinâmica de guerra de gangues que estava relativamente estável. Só que o Oz vê uma oportunidade no caos que fica a cidade depois dos eventos do filme do Batman, né? E aí ele acaba conhecendo o Victor Aguilar, que é um trombadinho, né? Que estava assaltando, Uhum. tava roubando as rodas do carro dele. E ele vê potencial no cara. E meu irmão, daí começa uma confusão na cidade, de um sacaneando o outro, matando, roubando, sabe? E como ele vai escapando, sabe? E ali Game of errando. Thrones no universo Batman.
Isso, cara, eu diria que até um quê de Poderoso Chefão, por incrível que pareça, Ó, assim, olha tem aí. muito Poderoso Tem uma Chefão, pegada sabe? de máfia mesmo, né? De Verdade. máfia, então, cara, Sopranos. Sopranos, exatamente. Então, cara, realmente vale muito a pena, cara. É uma grata surpresa. Dizem que não vai ter continuação, já estão falando que, dado o sucesso, talvez, né? Todo o processo do Colin para se transformar, cara, a prótese, a mancar, a forma, é bem cansativa, né? Dizem que. Aproveitando que você falou do Colin Farrell, vou te fazer uma Uhum, pergunta que eu ouvi em outro podcast recentemente, uhum, que é a galera falando assim que o Colin Farrell é um dos principais atores da atualidade aí, pelo que ele anda uhum. fazendo. E aí, concorda? Concordo, A cara, gente porque. teve aí o Sugar, né? Aquela série lá Sim. da Apple TV, muito boa, que inclusive também é do Fernando Meirelles, brasileiro lá, né? Que dirigiu. A gente teve aquela lá dos Banshees de Inisherin, né? Que Sim, foi excelente. indicado e tal, o filme. Excelente, muito bom. A gente tem o Pinguim agora, né? Cara, eu acho que ele tá chegando a uma maturidade surpreendente, cara, de Ele qualidade de superou, né, produção. os problemas que ele teve, né, principalmente com Sim, substância e tudo, e a carreira sim. dele deu uma degringolada depois disso, mas o cara deu a volta por cima, né? Ele tá em todas aí, tá arrebentando. Não, tem uns problemas familiares, o lance do pai, Isso. É. do filho dele e tudo. Então, cara, é impressionante, cara. Ele realmente dá um show, viu? Dá um show. Cara, eu olhei assim, tipo, que pena que acabou. E como acabou, o último episódio, cara, nossa, você fica assim. Pô, eu quero mais, entendeu? Eu quero mais, eu quero mais. Não pode terminar assim. Ah, tem, Uhum. tem uma última imagem que também, né? Mas não, cara, eu quero mais. Eu quero mais Pinguim, entendeu? Então, vamos ver, né? Vamos ver se eu entendo que eu É, acho eu acho que a ideia, inclusive, é até passar para outro núcleo, né? entendi. A série ela deixa muito claro isso, né? Ela vai passar para outro núcleo, mas, Quem cara. sabe uma série do Coringa que não seja musical? Eu acho que é charada, talvez Charada, Mulher talvez. Gato, aproveitando Mulher Quem sabe? O Gato. Coringa já tá um pouco saturado, né? É bom deixar ele quieto um É, pouco. acho que depois do filme, eu acho que, né? É, Acho pois que, e agora a DC mostrando mais qualidade na série do que nos filmes, né? pra você ver, contra tudo, né? Contra todos, É. contra o mundo, é isso. É isso mesmo, rapaz. Boa transição, né? Falando aí de um filme é aquele filme assim e aí, como é que será isso aqui, né? Uma proposta de um filme estilo John Wick, né? Com ainda mais sangue, uma história mais rasa que a colher. É, Isso te atrai? Se sim, é, cara, isso aqui né? Aquela história lá do Tabajara, né? Você encontrou, né, a coisa certa. É isso aqui, é o prato cheio. Que aqui a gente tem ação desenfreada, sangue de sobra, né, coreografias de luta de tirar o fôlego, tudo costurado com uma trama extremamente simples, bem ridícula em vários momentos, inclusive, mostrando aqui que a prioridade é o espetáculo, né, da ação e da violência desenfreada mesmo. É um negócio assim. é, Então, o que que acontece, né? Você tem aí a história de uma cidade, um país, na verdade, e eu até lembrei muito do que você falou, guardadas as devidas proporções, né, do Ainda Estou Aqui, é um país que vive sob uma ditadura, que é uma família lá, que é ditadora e tal, e é uma mulher, que é a chefe da família, e aí eles têm uma tradição lá que todo ano eles matam alguém que é um opositor deles num espetáculo público, né? E aí acontece assim, a coisa mais clichê possível, é morta a família, a mãe de um menino, né, por conta que ela é da oposição, né, da galera que se rebela contra a ditadura, e aí ele consegue escapar desse assassinato, que ele era para ser morto também, mas ele sobrevive e vai numa jornada de vingança. Ele vai para a floresta, encontra lá um mestre Shaolin da floresta, quem nunca, né? quem nunca, né? Que também é opositor da ditadura, e treina ele, né? Passa todos os conhecimentos para ele matar essa ditadura lá. Então a história é basicamente isso. Então ele parte em busca, lógico. Eles fazem alguns plot twists, mas muito previsíveis. Na hora que eu vi as coisas, eu já previ. Então, assim, muito previsível.
não aprofunda nada além disso, então assim, eles tentam na verdade botar muito mais humor, né, para dar uma leveza nos intervalos entre essa questão da ação, né? Mas assim, se você gosta dessa questão do tiro, porrada e bomba, é uma boa pedida, principalmente assim pela atuação do Bill Skarsgård, que é um cara aí que ele devia estar já malhando, se aquecendo lá para o papel do Corvo. Ele falou assim, ó, no meio tempo eu vou aproveitar para fazer isso aqui, né, e tal, para treinar coreografias e tal, e lutas. Então, cara, nesse sentido, o filme tem de sobra, só que nada além disso. Ele só pega essa parte aí do John Wick, a outra parte de criação de universo, né, de uma história boa, de um personagem interessante, não tem, sabe? Então, é só aquela coisa assim, bem, bem pipocão mesmo. E pipocão violento, ou seja, é um pipocão só para maiores. Nossa, eita, né? Pelo É, visto, é quase um joguinho. tipo isso, quase É isso qua- mesmo. Mas mudando de assunto, rapaz, totalmente de violência para o amor, entendeu? Ah, Cara, todo o tempo que temos, cara, é uma comédia romântica, né? Que tem o Andrew Garfield, né? Fazendo o papel do Tobias, e o Tobias, coitado, ele não tá numa boa fase, sabe? Ele tava saindo de um divórcio, claramente dava para ver que ele não aceitava, né, o divórcio. Ele estava, assim, já meio que conformado, a vida é assim, e quando ele finalmente decide tomar um rumo na vida, ele é atropelado e, pela Florence Pugh, né, com Almut, né, a personagem dela. E, cara, é engraçado porque, se você parar pra pensar, é a união da Marvel com a Sony, né? Na verdade, a Sony com a Marvel, né? Assim, de certa forma. E, cara, que historinha bonitinha, cara. Mas, assim, é uma comédia romântica, meio realista, assim, com pitadas de drama, né? Mas, cara, muito realista em algumas coisas. Ela fala sobre tanto como eles se conhecem, se apaixonam, os ajustes, entendeu? Então, não é tão margarina assim. Ele joga umas questões interessantes. É um filme até um pouco moderninho em alguns aspectos, né? E é interessante ver o quão diferente essas pessoas são, mas o visão de amor que elas têm, entendeu? E que não, nem sempre de mais uma vez, nem sempre são harmoniosas, né? Então, cara, que filminho gostoso, muito legal, viu? Tá nos cinemas, assim, é um pouco triste, é um pouco, né? Mas, cara, achei muito realista, assim, eu achei bem bacana, cara, me surpreendeu, cara. Me surpreendeu positivamente. Eu tinha assim, eu vi o trailer, falei, pô, esse filme vai ser legal. e E, a cara, Florence Pugh está em ascensão, né? pois é, Tá ela se ganhando dedica papéis cada mesmo. vez mais. É uma que está conseguindo se livrar também da questão Estigma. Marvel aí, do estigma Uhum. Marvel, que ela começou lá, mas começou a se destacar lá, mas tá mostrando que tem talento, e é uma boa ver o Andrew Garfield fazendo filmes bons de novo, né? Porque. Pois assim, e é engraçado porque ela até tá lá no Dune, né? Na Duna, fazendo papel e tudo. E, cara, aqui ela faz uma coisa totalmente diferente, outra pegada, ela se dedica bastante, sabe? Então, cara, eu me surpreendi, cara, me surpreendi. Legal. Eu acho que ela curtiu, eu acho que tem uma leve impressão que ela curtiu fazer esse filme, né? Legal. E por falar em Todo o surpresa, tempo e todo o tempo. todo o tempo que nós temos, né, para jogar, no caso, todo o tempo que eu tinha para jogar foi para a expansão, né, a tão aguardada expansão do jogo do ano aí de 2022, o Elden Ring, né? E foi a gente já falou várias vezes desse jogo, é a culminância, né, da série Souls, um jogo de mundo aberto, e é praticamente a versão 1.5, né, desse jogo. É, então, e assim, é uma expansão que é tanto conteúdo que eles botaram, porque basicamente você
vai para um outro mapa, que é quase do tamanho do mapa original, né? Hum, Quase tanta coisa para fazer, não chega assim. Eu diria que não é o mesmo tamanho, mas talvez assim, um pouco. 80%? Não, é menos, sei 70%? lá, 60%, talvez. Mas o jogo é muito grande, né? Eu joguei mais de 100 horas o primeiro jogo, então, para fazer tudo. Então, e olha que isso contando só a primeira vez que eu joguei, né? Esse aqui eu joguei aí, sei lá, pelo menos umas 60 horas de jogo, né? Para terminar. Então, é, eles tiveram que elevar muita dificuldade, criar inclusive uma mecânica, porque a galera já estava tão assim fissurada no Elden Ring, que os caras assim já tava lá aqueles histórias lá que o cara zerou o jogo lá com um personagem só com um garfo, né? De cueca e um garfo. Então assim, se você lança a expansão e deixa essa galera deitar e rolar, não, eles tiveram que elevar bastante a dificuldade e criar uma mecânica diferente que você precisaria evoluir para ficar forte nesse mapa, sabe? Então você tinha que colher itens diferentes e tal, lá, que é um item que aumenta a sua resistência a dano. Então, a galera nesse mundo lá tem um dano muito alto, então você pode chegar lá, pode ser o cara que mata Vai lá apanhar. o chefão do mapa original com peteleco. E é engraçado, porque o meu personagem era bem nesse nível, era um cara assim, ultra power. Chega lá, um dos primeiros inimigos já me matou. Eu falei assim, hein? Né? Tipo assim, um peãozinho lá do mapa. Eu falei, uau. Então, assim, eles tiveram que fazer isso, porque senão não ia ter graça mesmo, né? Uhum. Então você tem aí um mapa gigantesco, muitas novas armas, inimigos, né? Chefes, assim, chefões, né? Os bosses do jogo. Muitos, muitos mesmo, que é o grande foco, né, dessa série, são o confronto com os chefões. Então, um deleite, né, para os fãs da série. E uma mostra de que ainda tem muita lenha para queimar aí, né, essa galera. E o jogo foi tão é, quando eu concluí isso, né, eu até coloquei aqui, porque eu escrevi isso, né, assim, e botei a minha crítica antes de sair as indicações para jogo do ano, tá? Assim, Uhum. tudo bem que o Uhum. podcast vai sair depois, mas essa minha previsão aqui, que eu falei assim, que não era exagero imaginar que essa expansão seja uma forte candidata a jogo do ano. E foi indicado em 3 categorias, inclusive jogo do ano. Tem muita gente criticando isso, falando assim, como assim? O Elden Ring já ganhou o jogo do ano, agora a expansão vai concorrer de novo. Aí os caras tiveram até que botar um comunicado, falar assim, olha, Das regras, né? das Permite. regras, para falar assim, olha, mas a expansão, desde que seja diferente o suficiente, tenha conteúdo suficiente, pode ser considerada como um jogo novo, então, que acaba sendo o caso aqui, não é simplesmente um mapa, assim, né, sei lá, um trechinho de história, é um mapa novo completamente. Então, é lógico que eles reaproveitam muita coisa, sim, né, o jogo não mantém o mesmo estilo, recicla algumas coisas, com certeza. Mas aí é uma escolha polêmica, né, da galera, porque devia ter criado uma categoria para melhor expansão, né, tal, porque fica estranho assim. Mas enfim, tá lá na lista, vai concorrer a jogo do ano e não duvido que ganhe, viu? Eita, Não duvido nós. que ganhe, porque é uma senhora expansão, o jogão. Então, para quem gostou do Elden Ring, né, é simplesmente obrigatório. Eu já terminei, né, a expansão, então Parabéns. é muito difícil mesmo, principalmente o chefe final, que eu não vou dar spoiler, mas é um cara conhecido aí. E o cara apela demais, demais mesmo, demais. Mas assim, vale muito a pena. É um tempo assim que eu gastei que valeu muito a pena. E no final tô lá com minhas 200 horas de jogo no Elden Ring, né? E assim, vai aquela espetada. E você, Jeff, vai terminar ou não vai? Não, sim, vamos. Inclusive, com a Ah, sua eu te ajudo. ajuda, Quando isso, não, é um estamos aí. jogaço, cara. Eu diria que é uma experiência. É uma Pois experiência muito é uma boa. Uhum. experiência, com Com certeza. certeza. Não, com É isso certeza. aí. Mas por falar em experiência, finalmente acabou aqui a experiência do Mexido, né? Porque acabou todo o tempo que temos, né, como filme. Eita, E acabou a agora. série? Ah, não, tá. Ah, o Não, não, episódio. não, Ah, só o tá. episódio. O tempo que temos Ah, para esse ufa. episódio, né? Para esse Ufa. baião, para esse baião aqui, para essa receita. Mas nós vamos lá para dar os ingredientes da próxima receita, né? Vamos lá para os petiscos? Bora lá. Então vamos nessa. Vamos lá para os petiscos, né? Eu vou, dessa vez,
eu vou começar aqui falando os petiscos. O meu primeiro petisco é o Gladiador 2. Um filme aí que a gente tinha expectativa zero, mas a galera tá falando que é super divertido e tal, não sei o quê. E a gente aí já se planejou para ir ao cinema, né? Não, vale a pena. Assistir, porque é um espetáculo, enfim, é um épico, né? Uma coisa que o Ridley Scott ainda sabe fazer é espetáculo visual, então vamos lá para a gente dar truco, né, nas interpretações históricas dele. Mas a Exatamente, gente, é nesse espírito. mas a gente vai ver e depois vai trazer aí nossas impressões. Outro que eu tá na fila para assistir é Os Fantasmas Ainda Se Divertem, o Beetlejuice, né, que estreou aí também esse ano, que a galera falou bem também. É um daqueles raros casos de continuações de, sei lá, de filmes de 30 anos atrás, né, que a galera gosta. Ah, Mônica E, Bellucci. inclusive, o fato curioso é que eu não tinha assistido o original, assim, assistido parte só, né, assim, na nossa época esse tipo de filme passava na sessão da tarde, então, Uhum. mas nunca tinha assistido ele todo, do início ao fim. E eu assisti, então, é bem, bem legal mesmo o filme, bem década de 80 também, né, um filme um pouco datado, mas com uma performance excelente mesmo do Michael Keaton, então eu assisti para poder assistir esse, então em breve vou trazer aí. Tem uma série da Apple TV Plus que eu já comecei a ver, né, que é a Difamação, que é uma série aí da interminável Cate Blanchett, né, que a mulher é impressionante, dorme no formol, Impressionante. parece a vocalista lá a Paula Toller, né, que não envelhece, impressionante. Comprar da água dessas mulheres para tomar, mas aí é uma série que ela é uma jornalista, né, que trata com temas polêmicos e de repente a polêmica bate na porta dela, né, coisas do passado dela e tal. Então parece ser bem interessante. Assisti só um episódio e meio ainda, mas parece ser interessante. Documentário também do Superman, né, Superman, a história de Christopher Reeve. Eu sou fã, né, do Christopher Reeve, assim, que já faleceu, infelizmente, mas que teve aquele acidente grave, né, do que ele sofreu. E o cara que deu vida ao Superman, né, ele é o Superman, assim, ele nasceu para esse papel e indiscutível, nunca vamos ter um Superman igual a ele, né? E aí conta a história dele, né, tal, eu vou trazer aí depois as impressões. Temos a segunda temporada do Falando a Real, na Apple TV Plus, que é uma série de comédia, tem lá o Ranzinza Harrison Ford fazendo o papel de Harrison Ford. Mas muito engraçada a série, e é uma série bem, como é que eu vou dizer, eclética, assim, né, inclusiva, digamos assim. Então é interessante, mas é engraçada, é bem divertida. Tem a segunda parte da sexta temporada do Cobra Kai, que já comecei a ver também, que é a última temporada, né, que é a sexta. Foi dividida em três partes de 5 episódios cada. Eu estou assistindo agora a segunda parte que estreou agora, assim, em novembro agora, né? Vamos datar o episódio aí, enfim, mas estreou agora. E a última parte, os últimos 5 episódios, vai estrear depois. Então, vou terminar de ver e trazer a impressão dessa segunda parte. Tem uma série nova aí, que foi o último trabalho com participação do falecido Akira Toriyama, né? Infelizmente nos deixou aí tragicamente esse ano, criador do Dragon Ball. E aí ele trouxe mais um Dragon Ball Daima, que tá lá no Netflix, né? Netflix comprou os direitos lá para exibir a série. E é uma tentativa dele de refazer o Dragon Ball GT, né? Que acabou que não entrou no canon da série, né? Assim, foi meio que removido do canon da série, o Dragon Ball GT. Que é aquela ideia da galera virar criança de novo, né? Que a ideia do Dragon Ball GT era isso, o Goku virava criança e tal, e vivia aventuras como era no começo da série, né? Que a série Dragon Ball começou lá, quando o Goku criança, e depois foi crescendo e tal. Então, assim, é uma série que eu comecei a assistir, vi poucos episódios, mas está bastante, assim, uma pegada bem mais, assim, infantil. Então, assim, isso não me agradou tanto, mas, enfim, Isso é vamos uma ver. entrada para o pessoal, né? Mais novo, de repente. Pois talvez, né? Mas a Mulher do Lago, que já virou assim, né, uma âncora para mim, tô quase largando, porque eu começo, paro, enfim, tá lá na Apple TV Plus, vamos ver se eu termino. Você Tem a tá em que quarta, episódio? rapaz, eu acho que eu tô no quinto ainda. Ah, Faltam falta pouco. são 8, né? Então, Isso, falta falta pouco. pouco. Eu acho que eu vou até o fim. Já que você investiu, né? Pois é.
Tem outro que tô demorando, que só pra acabar é a 4ª temporada do The Chosen. Também é outra que tô demorando, porque esse eu assisto bem assim, quando eu tô querendo pegar no sono, que é bem levinha a série, né? Bem Uhum. relaxante. Então, esse é um que também tô devendo. E um que eu tô avançando também aos pouquinhos é o Arrested Development. Esse eu já tô começando a 4ª temporada, que é a penúltima. Muito engraçado, recomendo. Tá lá toda no Netflix, pra quem não assistiu, né? É bem besterol, bem estilo The Office, mas muito divertido, assim. É Muito ouro. é, Nesses tempos, né? Com é, certeza. Fala lá, Jeff, e os seus petiscos? Rapaz, então, eu confesso, gente, calma, eu vou conseguir reduzir um pouco. Eu juro. Mas eu Tá parecendo esbarrei fila no. do SUS isso aí, tem que rir pra não Tá, chorar. exatamente, tá tipo assim, porque. Vamos começar pelo. Né, tem o Sabor da Vida da Amazon Prime, que eu tenho que ver, que eu sei que é bom. Astro City, eu sei que é marromeno, mas vamos lá, né? Os colonos, que eu Asteroid sei. City, né? É Asteroid City, isso. Tem os colonos na MUBI, que eu sei que é muito bom, mas é um drama. O Ripley, que é muito bom, eu sei, mas eu vou fazer. Aí tem o Simpatizante, eu sei que é bem bacana, a história é muito maluca e baseada em fatos reais. O Aham. Rei, eu acho que eu talvez dê tchau. O Menininho a Graça, a Garça, eu praticamente fiz a Esse aí fez Netflix. aniversário, hein? Esse aí Fez fez aniversário. Eu vou fazer. E o Under the Bridge, cara, eu acho que vai ficar pro ano que vem, mas eu quero começar. Aham. Né, e o Suzumi, né? Já o Guerra da Papoula, eu tenho que ver. Eu acho que vai ficar pro ano que vem, porque apareceram dois novos desafiantes. Porque essa fila do Sul sempre, por quê, né? Sempre tem um caso mais Sim, grave, né? Que é o lógico. Nexus, que é um novo livro do Yuval Noah Harari, né? E, cara, tá bem interessante, é um calhamaço de 700 e poucas páginas que, cara, Bom. né, o título é uma história da rede de informações da Idade da Pedra e Inteligência Artificial. Cara, ele fala, principalmente o começo, ele fala sobre a ilusão que as pessoas tinham, né, de se eu botar mais informação, então eu vou chegar na verdade. E a verdade é igual a sabedoria. Cara, são três conceitos totalmente diferentes, né? E ele vai trabalhando isso, tá bem interessante. Claro, ele tem uns probleminhas, né? Quase um cacoete, mas tem umas coisas muito interessantes, tá bem interessante. Eu acho que vale a pena. Eu vou pegar e eu vou mandar ver nele, né? E tem o Wolves, né, cara, que a gente tinha até comentado, pô, você não vai fazer, caraca, como é que eu esqueci, né? Então, Essa é aquela famosa deixa que eu deixo, né? A gente deixa passou que eu... nesse sentido. Não, que é divertidinho, pô. Eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena. E é isso, Michael. Esses Legal, são. muito bem. Chegamos aí ao final de um longo episódio, né? Acho que talvez recorde, olha aí, a gente está sempre superando, batemos a meta, a gente dobra, e como já diria a sábia, e é isso, né? Agradecer aí quem chega até o final, né? O 0,01% que chega até esse momento, mas que merece um agradecimento, né? Porque esse aqui é um projeto aí que a gente tem no Mexido Digital. Começou como um blog, hoje em dia a gente está só mesmo no podcast, né? Então, assim, mas a gente tem muito conteúdo lá, inclusive de vez em quando ainda responde, né? Ouvintes e leitores lá do blog, de vez em quando rolam as mensagens, então você fica à vontade também para ler nosso conteúdo, postar alguma coisa lá se quiser. E deixar comentário, né, no vídeo, né? Quiser dar alguma dica, a gente pensa aí em pedir sugestões, né? Uma coisa que a gente conversou, né? Então, Sim. assim, a gente, talvez aí para a próxima temporada, a gente vai inserir um momento aí que a gente vai falar de alguma sugestão. Então, se tiver alguém interessado em sugerir alguma coisa, uma série, um conteúdo, um jogo, alguma coisa para a gente trazer nossa opinião, começa aí a colocar nos comentários para a gente ver se tem público para isso, né? Acho que seria Uhum. interessante. Então, olha, essa série aqui e tal, vocês vão ver, eu queria esse filme, esse jogo, que a gente ou então, assim, um livro, né? A gente é bem eclético, né, no que a gente aborda, então fica à vontade para sugerir alguma coisa aí, e aí se tiver público mesmo, a gente pode estudar, ter um momento para falar sobre os pedidos dos internautas, né? Quem sabe? Uhum. Uhum. Eu Não é boto isso? uma fé. É É isso aí. isso aí. Então, beleza, Jeff, valeu, obrigadão aí, e até a próxima. Sim, que é season finale. Aguardem. Ah, mais um aí antes do final da temporada, né? Lembrando que
o episódio vai estar, né? Vamos fazer o jurídico aqui mandou, né? O pessoal do marketing está aqui também enchendo o saco aqui, falando, não tem que falar que está lá né, no YouTube, vai estar no Spotify, Amazon Music, Pocket Cast, né? Só procurar lá Baião de 2 Bits, pronto, já fiz o merchan. Então é Isso. isso aí. Valeu, Jeff. Até a próxima, até o nosso season finale. Vamos que vamos. É isso aí. Falou! Valeu.